A melhor amiga da irmã perguntou a ela. Eu estou apaixonado pelo seu irmão há 10 anos. Ele também está quase na idade para casar. Que tal eu me casar com ele? A mulher tinha uma expressão neutra. Pode ser. Se você quer, eu te dou. Ela não sabia que, ao dizer isso, eu estava parado do lado de fora. Como ele pertence? Naquela noite, eu bati na porta da casa da sua melhor amiga. Irmã Youshu, eu quero me casar com você. Depois de discutir sobre o casamento, já é tarde da noite. Por fim, a data do casamento foi marcada. Justamente no dia do casamento de Bai Ningbin. Os pais de ambas as famílias não tiveram objeções. Afinal, são duas alegrias na mesma ocasião. Quando voltei para casa. Mas surpreendentemente, Jiboda também estava em casa. Bai Ningbin me lançou um olhar indiferente. E então explicou. A casa do Boda não está segura esses dias. Por isso, ele está morando aqui. Eu acenei com a cabeça, mantendo a calma. Ele é seu noivo. É natural que ele mora aqui. Irmã, você não precisa me explicar. Eu sei. Jiboda não é um estranho. E eu sou a pessoa. No ano em que eu tinha 6 anos, meus pais faleceram em um acidente de carro. Acabei sendo levado de volta para a casa do Isong por um amigo dos meus pais. Porque meus pais adotivos estavam ocupados com o trabalho. A tarefa de cuidar de mim ficou a cargo da minha irmã mais velha, Bai Ningbin, que é 7 anos mais velha que eu. Ela adiava reuniões e ia correndo para a escola para me dar apoio. Também arregaçava as mangas para fazer mingau para mim. E em noites de tempestade, tapava meus ouvidos. E me contava histórias antes de dormir. Mais do que dizer que fui criado pelos meus pais adotivos. É mais correto dizer que fui criado por Bai Ningbin. E eu não sei desde quando. Meus sentimentos por ela mudaram. Comecei a gostar dela aos poucos. Por causa da nossa relação de irmãos. Eu não tinha coragem de me declarar. Só podia secretamente copiar suas fotos do estúdio. Um total de 1000 esboços. Em cada canto de cada desenho, escrevi uma frase Bai Ningbin. Eu gosto de você. Mas naquela noite, 3 meses atrás, esse segredo foi descoberto por Bai Ningbin. Foi a primeira vez que vi Bai Ningbin ficar brava. Ela segurava aqueles papéis com as juntas dos dedos brancas. As veias estavam saltadas. E então, jogou todos aqueles esboços em cima de mim. As bordas afiadas do papel cortaram meu rosto. E também cortaram meu coração. As lágrimas começaram a escorregar dos meus olhos. Embaçaram minha visão. Restou apenas a raiva da mulher ao meu lado. Fang Yuan, eu me importei com você todos esses anos. Não era para que você tivesse esses pensamentos imorais sobre mim. Eu sou sua irmã. E sou 7 anos mais velha que você. Você simplesmente desrespeita a moral. Além do mais, eu já gosto de alguém. Não demorou alguns dias. Bai Ningbin trouxe seu namorado. Eu pensei inúmeras vezes sobre como seria a pessoa que ela gosta. Mas nunca pensei que era meu colega de quarto da faculdade, Jiboda. Ingresso na escola. Jiboda disse que veio de uma área montanhosa pobre. A situação da família era precária. Assim, durante os 4 anos de faculdade, eu cuidei dele várias vezes. E frequentemente o levava para jantar na casa dos Bai. Mas apesar disso, ele e Bai Ningbin eram apenas conhecidos. Como eles poderiam de repente se tornar namorados? Eu não queria acreditar. E ainda mantinha uma pequena esperança. Não acreditava que Bai Ningbin e Jiboda estavam realmente namorando. Pensava que estavam apenas encenando. Para que eu pudesse desistir de gostar dela. Até que Jiboda me acusou repetidamente. E Bai Ningbin escolheu acreditar nele repetidamente. Na noite em que anunciaram o casamento, Bai Ningbin, até mesmo por causa de Jiboda, me expulsou de casa pela primeira vez. Ela estava com raiva. E ficou parada na entrada, com uma expressão sombria. Para ficar de castigo do lado de fora por 2 horas. Se houver uma próxima vez, você não deve voltar para esta casa. Era ela quem, no início, acariciava minha cabeça e dizia que havia. O lugar onde a irmã está sempre será minha casa. Mas agora, por causa do Jiboda, ela abandonou completamente isso. Mas, ela vai se casar. Naturalmente, ela precisa ter sua própria casa. E nessa casa, não haverá mais eu, portanto. Eu também não queria mais ficar lá. Eu escondo a tristeza nos meus olhos. Estava prestes a subir os degraus. Uma voz fria soou acima de mim. Vou te fazer ficar de castigo por 2 horas. Você desapareceu por uma noite. Para onde você foi? Você não pretende voltar mais? Eu parei por um momento. Não olhei para cima. Apenas disse em voz baixa. É verdade. Não voltarei mais. Bai Ningbin ficou surpresa. Sua voz imediatamente ficou mais pesada. O que você disse? Eu levantei os olhos e olhei para a mulher à minha frente. A mulher tinha traços muito bonitos. Sua presença era fria e nobre. A camisa branca e a calça preta estavam impecáveis. Os botões estavam rigorosamente abotoados até o topo. É evidente que você vai sair. Eu abaixei os olhos.
Irmã mais velha. Você está livre agora? Eu também chamei meus pais. Eu tenho algo que quero dizer a vocês. Bai Ningbin ficou um pouco rígida. Eu chamei a irmã de volta novamente. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Olhou para o celular que acendeu novamente. Eu preciso ir buscar o bode agora. Podemos falar sobre isso depois. Terminei de falar. E não olhou mais para minha expressão. Virou-se e saiu. Eu a observei em silêncio enquanto ela se afastava. Até que ela desapareceu completamente. Entrei na mansão. Quando eu terminei de trocar de roupa novamente, Bai Fu e Bai Mu já estavam sentados no sofá. Fang Yuan, você nos chamou tão tarde. Há algo acontecendo? Eu coloquei um sorriso obediente no rosto. Sentei-me ao lado de Bai Mu. Chamei vocês aqui hoje para dizer que eu decidi me casar com a Youshu. Bai Fu e Bai Mu se olharam. O tom também tinha um toque de surpresa. Youshu, a melhor amiga com quem sua irmã se diverte. Acenei com a cabeça. É ela. Ela gosta de mim há muito tempo. Embora não soubesse como decidi me casar de repente. Mas como pais adotivos, eles também não podiam perguntar muito. Felizmente, a família Bai também me conhece bem. Casar com ela não é um erro. Era algo esperado. Os pais da família Bai não se opuseram. A mãe Bai ainda segurou minha mão com um sorriso gentil. Perguntou se a data do casamento já estava definida. Eu assenti. Já está definida. No mesmo dia da minha irmã, os pais da família Bai imediatamente acenaram com a cabeça, com um toque de satisfação em suas palavras. Assim está bom. Nossa família, desta vez, tem duas alegrias na mesma ocasião. Então, vamos definir o local para o mesmo, certo? Você já falou com sua irmã sobre seu casamento? Ela te mimou tanto desde pequena. Ela ainda não sabe se consegue se separar de você. Lembrei da expressão despreocupada de Bai Ningbin há pouco. Balbuciei e balancei a cabeça em silêncio. Ainda não. De qualquer forma, minha irmã mais velha também saberá disso mais tarde. Os pais de Bai também não disseram mais nada. Depois de me aconselhar a descansar mais cedo, ela partiu na escuridão da noite. Foi só então que me virei e voltei para o meu quarto, abraçando aquelas 1000 folhas que Bai Ningbin desenhou. Os esboços de gelo chegaram ao chão. Coloquei os desenhos um a um em ordem, sendo devorado pelo fogo, pouco a pouco. Nesse momento, meu celular vibrou de repente. Olhando para a tela com o nome de Shen Youshu, fiquei atordoado por um instante. Pedi para pressionar o botão de atender. A voz da mulher atravessou o microfone e chegou aos meus ouvidos. Me fez pensar, por um momento, que ela estava ao meu lado. Talvez porque ela percebeu que eu não falava há muito tempo. Sua voz suave finalmente soou. Ela sempre foi contida e fria. Mas neste momento, sua voz estava carregada de algumas emoções que não conseguia conter. Fang Yuan, ouvi minha mãe dizer que você está disposto a me casar. Estou no exterior agora. Estou voltando às pressas. Mas eu vou organizar o casamento sozinho. Tema do casamento. Vestido de noiva. Que estilo de anéis de casamento você gosta? Você pode me contar tudo. Este casamento é uma escolha forçada pelas circunstâncias. Se eu não escolher me casar, de acordo com a irmã mais velha, Bai Ningbin, para acabar de vez com meus pensamentos insensatos, em breve, ela certamente vai se arranjar com inúmeras apresentações. Em vez de encontrar um estranho, é melhor se casar com alguém que me ama. E Shen Youshu é a melhor escolha no momento. Talvez este casamento já tenha segundas intenções desde o início. Minha voz tinha um toque de culpa. Você pode cuidar disso. Shen Youshu sorriu suavemente. Então tá. Vou chamar o designer para organizar. Descanse bem. O que é? A irmã mais velha está aqui. Ao ouvir essas duas palavras, irmã mais velha, eu fiquei absorto por um momento. Lembrei da infância. Shen Youshu costumava me dar doces, me fazendo chamar de irmã. E sempre que isso acontecia, a irmã mais velha é possessiva e leva aqueles doces. Dizer a ela repetidamente, só posso me chamar de irmã. Se eu chamar outra pessoa de irmã, devesse adicionar melhor antes. Mas a Youshu é persistente. Ela claramente é alguém que não se importa com nada, mas tem um carinho especial por me provocar. Naquela época, eu não percebi seus sentimentos. E agora? Eu também não estou muito certo. Lembrou-me das palavras da mãe da Youshu na época. Sua voz tinha um tom de teste. Irmã Youshu, a tia Shen disse que você gosta de mim há muito tempo. Youshu não negou. Eu olhei para o papel queimando na lareira. O papel, porém, não sabia como voltar. A mulher do outro lado continuou. Onjiwan, embora nosso casamento tenha sido marcado às pressas, mas o que é necessário, eu vou te dar. Após o casamento, as ações em meu nome, 80, serão todas transferidas para você. Um lampejo de choque passou pela minha mente. Quando eu estava prestes a dizer algo, uma voz feminina soou abruptamente atrás de mim. Casamento o quê? Olhando para Bai Ningbin que estava vindo em minha direção, eu chamei a sala. Em seguida, desliguei o telefone e nada.
Estava falando ao telefone com um amigo. Quando Bai Ningbin chegou na minha frente e estava prestes a dizer algo, seu olhar foi atraído pelo braseiro à minha frente. Havia alguns pedaços não queimados nas cinzas. Ela pegou e olhou. Era exatamente o esboço que eu fiz para ela anos atrás. Seu coração pulou uma batida instantaneamente. Ela apertou o papel em sua mão. Estava tudo bem. Como você queimou esses desenhos de repente? Minha mão parou de digitar no celular. Em seguida, falei calmamente. Você não disse que esses desenhos não podiam ser vistos? Eu os queimei todos. A mão de Bai Ningbin segurando os pedaços ficou repentinamente rígida. Quando ela ainda queria dizer algo, eu já tinha passado por ela e entrado na mansão. Olhando para aquela silhueta magra, ela de repente se lembrou daquele dia. Ela me ordenou a jogar fora todas as coisas relacionadas a ela. Disse que tudo isso era vergonhoso. Mas naquela hora, eu segurava as lágrimas. Teimosamente disse. Por que eu deveria? Onde está o vergonhoso nisso? Qual é o erro em eu gostar de você? Nós temos um destino juntos. Desde que você também goste de mim, eu posso enfrentar o mundo inteiro. Aquele garoto teimoso gradualmente se sobrepôs ao que estava à minha frente. O garoto indiferente se sobrepôs. Isso a deixou sem reação por um bom tempo. Na manhã seguinte, eu estava apenas subindo as escadas. E vi Jiboda sentado ao lado de Bai Ningbin, deslizando a mão sobre o tablet, ouvindo os movimentos. Jiboda rapidamente levantou a cabeça e olhou para mim. Seus olhos se encheram instantaneamente de orgulho. Ji-wan, venha me ajudar a escolher o colar que vou usar no casamento. Meus olhos estão quase se cansando de escolher. Eu fui até lá. Assim que me sentei, Jiboda colocou o tablet na minha mão. Em seguida, pulou nos braços de Bai Ningbin e fez um charme. Congelar. Meus olhos ficaram embaçados. Ainda não sei qual escolher. Bai Ningbin ficou ligeiramente rígida. Depois de um momento, ela voltou a si. Com um tom afetuoso, disse. Ainda não estou satisfeita. Devo chamar mais alguns designers. No segundo seguinte, o olhar de Jiboda se fixou em mim. Vendo a determinação em seus olhos, senti um pressentimento sinistro no meu coração. De fato, vi Jiboda sorrir de forma forçada. Na verdade, eu até tenho um favorito. Só temo que algumas pessoas não queiram abrir mão. Bai Ningbin soltou uma leve risada. Suas palavras estavam cheias de desdém. Quem é? Desde que você goste. Eu gastarei quanto for necessário para te agradar. Ao ouvir isso, o sorriso de Jiboda finalmente se abriu completamente. Seus dedos finos apontaram para o meu pescoço. Eu realmente gosto deste colar. Olhei na direção em que ele apontava. O sorriso nos olhos de Bai Ningbin congelou instantaneamente. Aquele colar foi o presente de maioridade que ela me deu quando eu completei 18 anos. Quando me deu, seus olhos estavam cheios de ternura. Este é um trabalho que a irmã mais velha desenhou pessoalmente. Um tesouro que ela me deu. Único no mundo. Não importa o que aconteça, não pode ser tirado. Eu sempre segui bem essa regra. Nunca fora do corpo. Uma vez, enquanto esquiava, o colar não ficou. Eu ainda procurei na neve a noite toda, enfrentando a tempestade de neve. Ela sabia muito bem a importância desse colar para mim. Ainda não falava. Minha voz se adiantou à dela. Muito claro. Já que você gosta, então eu vou te dar como presente de casamento. Eu realmente não me importo. Afinal, eu nem quero a minha amada Bai Ningbin. Por que se importar com um colar? Depois de dizer isso, eu tirei o colar do pescoço sem hesitar. E entreguei o colar a Jiboda, que estava do outro lado. Jiboda pegou com surpresa. As mãos de Bai Ningbin no sofá estavam um pouco brincalhonas. Um pouco de surpresa em seus olhos. Antes que ela pudesse responder, o olhar de Jiboda caiu sobre minha clavícula. Estava prestes a dizer. Seus olhos brilharam de repente. Apontando para minha clavícula, disse. Essas letras tatuadas na sua clavícula parecem familiares. O que isso significa? Meu rosto mudou levemente. Rapidamente recuperei minha compostura. Então vi Bai Ningbin me olhando. Seus olhos eram profundos como tinta. Mas sua voz soou inexplicavelmente mais leve. Não te disse naquele dia para tirar essa tatuagem? Você ainda não tirou? Eu puxei o canto dos lábios tom calmo. Não se preocupe, eu já marquei com alguém. Assim que terminei de falar, um mordomo trouxe o tatuador que acabará de chegar. Olá, Sr. Fang. Posso perguntar quando começaremos a remover a tatuagem? O tatuador fez uma reverência para mim. Então, agora mesmo. Eu estava deitado em uma cadeira ao lado, observando o tatuador tirar uma pilha de ferramentas e começar a remover minha tatuagem. A dor rapidamente penetrou meus ossos e carne, como se quisesse arrancar aquela pele inteira pela raiz. Não consegui conter um grito de dor, mas de repente me lembrei das duas pessoas no sofá. Engoli o grito de dor com dificuldade. O sangue rapidamente manchou o tecido de algodão. Jiboda, ao lado, cobriu os olhos com medo. Bai Ningbin não teve tempo de confortá-lo.
Apenas olhava fixamente, focando em mim, que estava pálido na cadeira no segundo seguinte. Então ouvi o tatuador dizer de repente: Senhor Fang, eu me lembro que quando você veio fazer a tatuagem, não disse que nunca iria removê-la nesta vida? Eu forcei um sorriso, e disse, tentando parecer relaxado: antes era antes. Agora é agora. Agora simplesmente não gosto mais. Quero me livrar da tatuagem. Um olhar de emoção complexa passou pelos olhos de Bai Ningbin. Finalmente não consegui me conter e falei: se não conseguir suportar a dor, então não lave. O tatuador hesitou em me convencer a fazer a remoção. Sim, sua pele é tão clara. Seria uma pena se deixasse uma cicatriz. Meu olhar piscou. Ainda assim, forcei um sorriso apesar da dor. Continue. A remoção da tatuagem é a mesma coisa. Então subi as escadas sozinho. Também olhei para as expressões das duas pessoas atrás de mim. Esses dias, tentei evitar o contato com Bai Ningbin. Me dediquei totalmente aos meus próprios preparativos de casamento. Todos os dias estava ocupado entregando vestidos, escolhendo alianças e joias de casamento, tentando expulsar a imagem dela da minha mente pouco a pouco. Neste dia, quando saí novamente, vi que Bai estava sentado no sofá. Ningbin atendendo a uma ligação de alguém. Ningbin, eu vou casar em meio mês. Ouvi a voz de Shen Oushu. O movimento de trocar de sapato parou instantaneamente. Levantei os olhos e olhei para o perfil de Bai Ningbin. Um leve olhar de surpresa passou pelos olhos de Bai Ningbin. Dei uma risadinha. Quem tem tanta habilidade para tocar seu coração? De qual família é o noivo? Em breve, a voz sorridente de Shen Oushu chegou até nós. Você saberá na hora. Lembrei-se de beber alguns copos a mais. Meu coração suspirou de alívio. Continuei trocando meus sapatos. Ao ouvir o barulho, Bai Ningbin olhou para mim por um momento, com um toque de arrependimento. Eu não posso ir naquele dia. Eu também vou me casar. A data do casamento é exatamente naquele dia. Que coincidência! É verdade. Embora não possa ir. Mas você é minha melhor amiga. Mais tarde, enviarei uma pulseira de jade para você, como presente de casamento para vocês. Antecipadamente, desejo a vocês um feliz casamento. Não falei mais nada depois disso. Quando peguei o celular ao meu lado e estava prestes a sair, Bai Ningbin já havia desligado o telefone. De repente, ela falou e me parou. Ela levantou a mão e olhou para o próprio relógio. Nos últimos dias, eu sempre saio a esta hora. Só voltei para casa às 10 da noite. Pensando nisso, suas palavras carregavam uma leve insatisfação que ela mesma não percebeu. Por que você vai sair de novo? O que você tem estado tão ocupado nos últimos dias? Meus dedos tocaram a tela do celular. O que está ocupado? Eu, naturalmente, estava ocupado com os preparativos do meu casamento. Eu respondi casualmente. Saí diretamente pela porta. A mansão da família Bai. Eu olhei para o espelho e vi a mim mesmo vestido de terno, respirando fundo. No espelho, meu cabelo estava bem arrumado. Algumas mechas de cabelo caíam de forma elegante, delineando o contorno do meu rosto forte. O terno bem ajustado mostrava perfeitamente meu corpo, o que impressionou os outros. A mãe de Shen tirou várias fotos. As fotos dizem que são para mostrar a Shen Oushu. Fiquei com o rosto ruborizado e voltei para o provador para trocar de roupa. Nesse momento, alguém bateu à porta. O mordomo entrou carregando uma caixa de presente requintada. Isenção. Este é um presente da senhorita Bai para parabenizar a moça. Um presente de casamento antecipado. A mãe de Shen abriu e olhou. Era uma pulseira de jade completamente translúcida. À primeira vista, sabia que tinha um alto valor. Realmente atencioso. Eu, que acabará de trocar de roupa, me aproximei. A mãe de Shen rapidamente sorriu e acenou para mim. Fang Yuan, venha rápido. Este é o presente de casamento que sua irmã enviou para vocês. Você disse que sua irmã também. Não seria melhor se ela te desse diretamente? Por que ela teve que dar toda essa volta para entregar? Só então me lembrei do que Bai Ningbin disse esta manhã. Antes que eu pudesse recusar, a mãe de Shen colocou a pulseira no meu pulso. 10 horas da noite. Assim que abri a porta da vila, vi que estava tudo iluminado. Eu vi Jiboda sentado no sofá de pijama. E ao lado, Bai Ningbin estava descascando uma laranja. As fibras brancas da laranja foram cuidadosamente removidas e foram colocadas na boca de Jiboda por Bai Ningbin. Jiboda acidentalmente tocou seus lábios nos dedos longos dela. Ela hesitou em seu movimento. E ele de repente ficou com as orelhas vermelhas. Eu calmamente desviei meu olhar. Me curvei para trocar de sapatos. Um leve som de colisão fez os dois no sofá voltarem a si. Bai Ningbin pegou um lenço e limpou os dedos casualmente. Então se levantou e veio em minha direção, que estava subindo as escadas. A casa de Boda está em reforma nos últimos dias. A reforma está demorando. Então ele veio ficar em casa por alguns dias. Eu apenas acenei com a cabeça. Estava prestes a tirar meu casaco.
Minha reação calma fez com que sua voz soasse sombria. Sua voz parecia transmitir uma leve insatisfação. Guarde esses pensamentos que não deveria ter. A frase não estava completa quando ela respondeu, mas as palavras não foram ditas. Seu olhar parou. No próximo instante, meu pulso foi puxado com força por ela. Seus olhos começaram a se encher de uma tempestade. Sua voz tremia quase de forma frenética. Como essa pulseira foi parar na sua mão? Seguindo o olhar de Bai Ningbin, foi então que vi a pulseira que esqueci de tirar do meu pulso. Meu rosto ficou surpreso. Franzi a testa. Que pulseira? Foi um presente de um amigo. Você pode soltar minha mão primeiro? Estou com dor. Ao ouvir isso, Bai Ningbin de repente voltou à realidade. Ela percebeu que havia cometido um engano. Finalmente, consegui me acalmar. Depois de um tempo, perguntou com a voz calma. Qual amigo te deu isso? Olhei para ela sem entender. Por que ela estava perguntando isso tão claramente? Foi uma amiga. Ao ouvir as palavras amiga, a mão de Bai Ningbin ao lado do corpo se apertou. Estava prestes a continuar perguntando quando Jiboda se aproximou. Ele segurou a mão de Bai Ningbin como se estivesse reivindicando seu direito. Embora suas palavras estivessem cheias de desculpas, não havia sinceridade alguma. Desculpe-me, Fang Yuan. Eu pensei que você não voltaria hoje. Por isso, preparei apenas um jantar à luz de velas com o Ningbin. Você não se importaria, certo? Eu olhei para ele. O tom era calmo. Não é nada. Eu já jantei. Depois de dizer isso, eu subi as escadas. Luminária de parede fraca F. Eu tirei o bracelete e o coloquei casualmente na gaveta. O calor residual do bracelete ainda estava no meu pulso. Eu então toquei o copo ao meu lado. Mas percebi que estava vazio. Eu me levantei, peguei o copo e fui sair. Mas no momento em que abri a porta, encontrei Jiboda, que acabará de trocar de roupa. Agora, éramos apenas nós dois. O rosto de Jiboda, que estava radiante, instantaneamente se transformou em provocação e desdém. Ele tocou seu pijama de seda, com o queixo levemente levantado. Yuan, este pijama me fica bem? Eu dei uma olhada casual no pijama de Jiboda. Calmamente, desviei meu olhar. Não disse nada. Mas Jiboda, ao me ver assim, achou que eu estava sofrendo. Os cantos da boca se levantam cada vez mais, com um ar de satisfação e ostentação. Isso foi sua irmã quem escolheu pessoalmente para mim. Ela disse, já estava tudo preparado para mim. Esta noite, vou rasgá-lo com minhas próprias mãos. Como se tivesse pensado em algo. Jiboda de repente tapou a boca. Suas bochechas ficaram tingidas de um rubor intenso. Ian, eu esqueci. Você nunca namorou, né? Como posso te dizer isso? Eu ainda mantenho aquela aparência calma. Estava prestes a falar, quando vi Jiboda levantando o pulso, com um rosário de contas budistas em cima. Falando nisso, eu tenho que te agradecer. Se não fosse por você, eu não teria ido à sua casa brincar com frequência. Como eu poderia conhecer sua irmã? Uma pessoa tão excepcional e carinhosa? Veja, naquela época, eu admirava sua irmã por ir ao templo orar pela sua segurança. 3 passos, uma reverência até o templo Shiui. Pedi por um rosário abençoado no topo da montanha para você. Agora, ela também pediu isso para mim. Olhando para aquele rosário, meu coração deu um forte tremor. Incontáveis emoções se entrelaçavam em minha direção. Eu parecia ver aqueles anos. Eu tive febre por 3 dias e 3 noites sem acordar. Aquela mulher, a cada 3 passos, fazia uma reverência em direção ao templo no topo da montanha. Por fim, com devoção, colocou o rosário que pediu em meu pulso. Que os deuses e Buda me protejam. Meu menino tem a paz todos os anos. A cena muda. Eu parecia ver Bai Ningbin colocando outro rosário. O rosário que pediu estava agora no pulso de Jiboda. Dizendo as mesmas palavras para Bai Ningbin. Eu respirei fundo. Rapidamente, tirei meus pensamentos. Mas vi que Jiboda ainda queria me mostrar algo. Eu também não tinha mais vontade de descer para pegar água. Simplesmente fechei a porta do quarto na frente de Jiboda. Noite profunda. Depois de me revirar por um tempo, finalmente estava prestes a adormecer. De repente, senti a porta se movendo. Eu esfreguei os olhos. Estava prestes a me levantar, mas vi uma figura alta se aproximando de mim. E então ela me derrubou diretamente. Em seguida, uma chuva avassaladora de beijos caiu sobre mim. Senti o leve aroma de cedro que vinha dela. Eu quase congelei instantaneamente. Meu corpo inteiro parecia ter sido atingido por um raio. Bai Ningbin. O que você, irmã? Ficou íntimo. Minha alma inteira estava quase tremendo. Justo quando ela estava prestes a ir mais longe. De repente, eu não sei de onde veio a força, mas a empurrei. Com um estalo, a mulher embriagada foi derrubada no chão por mim. Respirei fundo algumas vezes para acalmar minha emoção confusa. Só então liguei para chamar o mordomo, para ajudar Bai Ningbin a sair.
Eu rapidamente tranquei a porta novamente, mas percebi que não conseguia dormir de jeito nenhum. O que exatamente significa isso para Ningbin? Como ela poderia de repente correr para o meu quarto e me beijar? Ela estava bêbada. Ela me confundiu com Giboda. A noite toda, eu mal consegui dormir. Na manhã seguinte, eu demorei um bom tempo para me arrumar antes de descer. Assim que cheguei à cozinha, vi Ningbin servindo os pratos. Ela pegou os hashis e deu um pedaço para Giboda ao lado. Giboda sorriu docemente. Ele estava tão mimado que os olhos se estreitaram. Ele a abraçou pela cintura e deu um beijo no canto de sua boca. Ele inclinou a cabeça para olhar para ela. Ningbin, você está tão ocupada na empresa todos os dias. Como você ainda consegue cozinhar? Minha mão, apoiada na escada rolante, se apertou levemente. Lembrou-me de quando cheguei à casa dos Bai. A empregada não se importava muito comigo por eu ser um estranho. O que me davam para comer eram sobras de comida fria. Até aquele dia em que Ningbin voltou para casa de repente para pegar documentos. Só então vi tudo isso. Naquele dia, a babá foi mandada embora por ela. Desde então, ela passou a cuidar de mim o tempo todo. Aprendeu a cozinhar para mim, amarrar gravata. No final, até algumas noções básicas de homem foram ela quem me ensinou. Naquela época, eu costumava rir e comer toda a comida que ela preparava. E então, com um sorriso, elogiava a comida da irmã, dizendo que estava realmente deliciosa. E ela, com carinho, acariciava minha cabeça e dizia que, já que estava gostoso, então, ela só faria para mim a partir de agora. Mas agora eu ouvi ela dizendo para outro homem, que, a partir de agora, só faria comida para ele, tudo bem? Giboda sorriu ainda mais feliz. Ele deu alguns selinhos. E deu alguns selinhos em Ningbin. Então, se virou com ela e foram em direção à mesa. Só então os dois me viram parado na escada. Ningbin, pelo jeito, não se importou com o que aconteceu na noite passada. Apenas me lançou um olhar e ficou fria. Já Giboda veio calorosamente ao meu encontro. Fang Yuan marca registrada. Eu ainda achava que você não desceria para o café da manhã. Então só pedi para Ningbin fazer 2 porções. Você não vai ficar bravo, vai? Eu não o acompanhei na atuação. Eu nem olhei para ele. Fui direto para a cozinha, passando por eles. Porque fazia muito tempo que eu não cozinhava para mim mesmo. Quando finalmente consegui preparar um café da manhã que era apenas aceitável. As 2 pessoas na mesa já tinham terminado o café da manhã. Eu abaixei os olhos e me sentei em silêncio, comendo silenciosamente o café da manhã no meu prato. Mas ouvi uma exclamação do outro lado. Meu Deus! Fang Yuan, o que aconteceu com suas mãos? Você tem tantas feridas. Por que estou enferrujado na cozinha? Minhas mãos escuras estavam cheias de cortes. Pareciam tão dolorosos. Eu não queria prestar atenção em Giboda. Então não respondi. Em vez disso, a Ningbin, que estava olhando para o celular, hesitou por um momento. Ela levantou os olhos e olhou para os meus cortes. Um momento de silêncio. E, como se nada tivesse acontecido, perguntou ao lado de Giboda. Já vai começar. O local da festa de aniversário já está preparado. Você quer dar uma olhada? Giboda rapidamente pulou em seus braços. Exclamou com alegria. A pintura detalhada. Então vamos agora. Logo, eu era a única pessoa na mesa. Eu nem levantei a cabeça. Comi silenciosamente o café da manhã no meu prato. A festa de aniversário de Giboda foi organizada de forma excepcional por Bai Ningbin. A mulher gastou fortunas. Não apenas reservou todo o hotel à beira do rio, como também convidou vários magnatas do mundo dos negócios, estrelas do entretenimento para parabenizar Giboda. E todo o salão estava decorado com diamantes e flores. E ao lado do palco, havia também um bolo de castelo de 3 metros feito especialmente para Giboda. Um bolo de castelo de 3 metros de altura. Eu estava em um canto, observando silenciosamente essa cena luxuosa. A festa de aniversário de Giboda foi assim. Todas as festas de aniversário passadas foram luxuosas. Parece que o amor de Bai Ningbin realmente feriu Giboda. É realmente estranho. Talvez ela já tenha decidido deixar isso para trás. Neste momento, eu não sinto mais nenhuma dor no coração. Flores estão desabrochando por toda a parte. Esta festa também chegou ao seu evento principal. Bai Ningbin se ajoelhou de um joelho diante de todos. Ela entregou seu presente. Um diamante rosa de mais de 100 milhões, o verdadeiro coração do amor. Instantaneamente, todo o salão ficou em alvoroço. Quando este diamante rosa foi lançado, foi comprado por um misterioso magnata por um preço exorbitante. Isso deixou todos extremamente curiosos. Até hoje, eles só descobriram que este diamante rosa pertencia a Bai Ningbin. E o objetivo era agradar seu noivo. O garoto ao meu lado, com inveja, balança seu amigo ao lado, cheio de admiração. Eu realmente invejo Giboda por ter uma noiva tão adorável que o ama. Um diamante rosa de bilhões de dólares, só porque sim.
Se eu também tivesse uma noiva tão boa, seria ótimo. Não consegui ouvir o que veio a seguir. A festa estava chegando ao fim. Quando eu estava prestes a sair, fui impedido por Jiboda. Jiboda acariciava o diamante rosa em sua mão com um sorriso radiante. Ele começou a falar devagar. Fang Yuan, embora Ningbin me ame muito agora, ainda quero testar até onde vai o amor dela por mim. Eu ainda não tinha reagido, quando vi Jiboda sorrindo para mim. Esse sorriso, como uma papoula, me fez tremer. No segundo seguinte, Jiboda caiu, dentro do bolo de 3 andares. Antes que eu pudesse reagir, uma força me empurrou abruptamente. Bai Ningbin rapidamente ajudou Jiboda a se levantar, e, com dor no coração, começou a limpar o creme de seu corpo. Jiboda agarrou friamente a manga dela. As lágrimas estavam se acumulando em seus olhos. Ele disse com a voz embargada. Ningbin, eu não sei. Eu não sei o que fiz de errado. Eu só queria mostrar meu diamante rosa para Fang Yuan. Ele ficou tão bravo que me empurrou para dentro do bolo. Eu senti um arrepio por todo o corpo. Estava prestes a falar, mas me deparei com os olhos frios de Ningbin. Aquela expressão era como o vento frio de um dia de inverno. Deixava qualquer um arrepiado. Fang Yuan, será que eu te mimava demais? A ponto de você esquecer completamente sua identidade? Eu disse há muito tempo. Jiboda é seu cunhado. E a partir de agora, ele será o homem da casa. Você deve respeitá-lo. Não pode mais ser desobediente. Agora, peça desculpas a ele imediatamente pelo erro que você cometeu. Esta não é a primeira vez que ela não confia em mim. No começo, eu ainda tentava me defender. E me sentia mal por dentro. Porque ela já me disse antes que, se eu dissesse que não, ela escolheu acreditar em mim incondicionalmente. Mas depois, não importa quantas vezes eu disse que não era, ela sempre ficaria ao lado de Jiboda. Hoje meu coração já está entorpecido. Apenas apontou para a câmera ao lado. Aqui há monitoramento. Você pode rever a verdade dos fatos. Bai Ningbin estava prestes a voltar. Jiboda em seus braços ficou rígido. De repente desmaiou. Bai Ningbin não teve tempo de perguntar novamente. Apanhou rapidamente a pessoa em seus braços e saiu apressada. Não olhou mais para mim. De repente, começou a chover muito. Os convidados já tinham ido embora. Eu estava sozinho sentado no salão vazio, observando em silêncio a cortina de chuva lá fora. Embaçou minha visão. Choveu a noite toda. Eu fiquei sentado no salão a noite toda. Até que na manhã seguinte a chuva parou. Então finalmente voltei para casa. Mas no momento em que empurrei a porta, eu congelei no lugar. O quarto estava uma bagunça total. Parecia que um ladrão tinha entrado. O mais importante é que os pertences que minha mãe me deixou sumiram. Eu rapidamente comecei a procurar por toda parte. Mas eu revirei todo o quarto e não encontrei nada. Eu estava tão ansiosa que estava prestes a chamar a polícia. De repente, ouvi a voz de Jiboda atrás de mim. Você é a Yama? Parecia que tinha ouvido alguma palavra-chave. Eu me levantei abruptamente e fui em direção a ele. Agarrei sua mão com força. Foi você quem pegou. Jiboda me empurrou com uma expressão de desgosto. Seus olhos brilhavam com um sorriso ainda mais intenso. E se fui eu quem peguei? Eu queria vir ao seu quarto para pegar algumas roupas. E acabei vendo aquele Jade. Achei divertido e joguei para um cachorro. O cachorro ainda não tinha corrido longe. Você ainda pode ir agora. Com um estrondo. Chamas de raiva queimavam dentro de mim. Mas eu não podia me preocupar em arranjar problemas com Jiboda. Corri rapidamente para fora. Não sei quando, mas começou a chover novamente. A chuva pesada caía sobre mim. No meu rosto. A dor era tanta que eu não conseguia abrir os olhos. Mas eu não podia me preocupar com isso. Eu procurava por vestígios do cachorro por toda parte. Sob a chuva torrencial. Eu era a única pessoa. Até que uma sombra colorida passou rapidamente na minha frente. Eu sorri e estava prestes a correr. Um barulho agudo de freio soou bem na minha frente. Um motorista irritado colocou a cabeça para fora. Você procura. Você pode. Meu rosto ficou pálido. Eu pedi desculpas repetidamente e me afastei do carro. Quando eu olhei novamente, o cachorro já havia desaparecido. Uma onda de frio subiu do meu coração. Aquilo era o único legado que meu pai me deixou. Se eu perdesse isso, eu perderia até mesmo a única lembrança que me restava. Pensando nisso, eu mordi os lábios. Continuei a procurar ao longo da margem do rio. Finalmente vi o cachorro. Eu fui com tudo em direção a ele, para recuperar o Jade da boca do cachorro. O resultado foi que o cachorro, ao me ouvir assim, começou a latir freneticamente. Durante a briga, acabou me arrastando para o rio. Quando finalmente fui puxada para fora por uma boa alma que passava, o Jade que eu segurava já estava em pedaços. Eu só sentia que o mundo inteiro estava escurecido. Eu nem sabia como havia voltado para casa. Ao abrir a porta, vi Jiboda. A raiva acumulada por tanto tempo explodiu naquele momento. Meus olhos se encheram de lágrimas.
Eu lhe dei um tapa forte no rosto. Giboda cobriu o rosto com as mãos. Ele me olhou com incredulidade. O fogo da raiva em meu peito quase explodiu. Meu corpo tremia incessantemente. Giboda, o que você realmente quer? Giboda ficou surpreso. Ele olhou novamente para o jade em pedaços na minha mão. A raiva que eu sentia instantaneamente desapareceu. Ele sorriu. O que? Nada. Apenas quero destruir tudo que é seu. Minha raiva subiu instantaneamente. Quando eu ia dizer mais alguma coisa, eu vi que os olhos de Giboda ficaram vermelhos de repente. Ele cobriu o próprio rosto. No segundo seguinte, Bai Ningbin veio até ele com passos largos. Olhando para o rosto dele, a expressão da mulher instantaneamente se tornou fria. Quem fez isso? Como se tivesse encontrado seu apoio. Os olhos de Giboda estavam avermelhados. Lágrimas brilhantes desceram silenciosamente pelas bochechas. Ningbin, não culpe Fang Yuan. Afinal, fui eu quem quebrou acidentalmente o jade deixado pela mãe de Fang Yuan. Fang Yuan. Ela olhou para mim. As palavras que eu queria dizer ficaram presas na minha garganta. Ela raramente me vê chorar. A última vez que chorei foi há 6 meses, quando ela descobriu meu segredo. Agora meus olhos estavam vermelhos de tanta raiva. As lágrimas giravam em meus olhos. A mão de Bai Ningbin ao meu lado se apertou mais. No final, escolhi segurar a mão de Giboda. Eu sei que este jade é muito importante para você. Mas Giboda não fez isso de propósito. Amanhã, vou encontrar alguém para esculpir um igual para você. Muitas coisas podem ser resolvidas. Você não precisa agredir ninguém. Algumas palavras ditas de forma casual. Ela só queria deixar isso para trás. A raiva original se transformou em mágoa naquele momento. As lágrimas começaram a cair uma após a outra. Embaçou minha visão. Eu sei que Bai Ningbin ama muito Giboda. Mas eu não esperava que ela fizesse isso por Gi. Giboda realmente chegaria a esse ponto. Ela sabia muito bem. Este jade é mais importante do que minha vida. Eu finalmente não consegui conter as lágrimas. Mas ainda assim, fui teimosa. Eu não preciso de um novo. Eu só quero este. Mas Bai Ningbin me entregou diretamente um cartão. Então, você mesmo entre em contato com o restaurador. O cartão apareceu diante de mim assim. Neste momento, nós não éramos mais irmãos. Também não são familiares. Também não são mais as pessoas mais próximas. Tornarão-se duas pessoas estranhas. É como se seu noivo quebrou, em uma brincadeira, o bem mais precioso de um transeunte. E ela, casualmente, tirou um pão. E diante do transeunte disse que iria compensá-lo. Não precisa procurar mais. E eu sou aquele transeunte que pode ser compensado. Eu de repente ri. Mas o riso era tão trágico. Eu, tremendo, estendi a mão e peguei aquele cartão. Não olhei mais para eles. Como um corpo sem alma, subi as escadas. Depois daquele dia, eu fiquei muito doente. Após ter febre por 2 dias e uma noite, a primeira coisa que fiz foi pegar um caderno e escrever uma longa lista de contas. Tudo referente a esses anos. A família Bai. E as despesas que Bai Ningbin teve comigo. Eu calculei o valor. Descobri que ainda faltavam algumas dezenas de milhares. Então eu coloquei à venda os presentes que Bai Ningbin me deu ao longo dos anos a preços baixos na internet. Como eram vendidos a preços baixos? Os presentes que coloquei à venda rapidamente foram esgotados. Noite caindo. Eu desci segurando o cartão de banco. Quando estava prestes a procurar por Bai Ningbin, vi ela vindo em minha direção com passos largos, segurando alguns presentes em seus braços, que eram aqueles que eu havia colocado à venda online por um preço baixo hoje. Bai Ningbin colocou os presentes na minha mesa. Ela levantou levemente a pálpebra. E em suas íris cinzentas, havia 2 flores de gelo. Nossa casa ainda não precisa de você. Vender essas coisas a preços baixos para sobreviver. Se você precisar de algo, é só me dizer. Eu dei uma olhada nos presentes. E então coloquei a conta e o cartão de banco na mesa. Não é para sobreviver. Só quero devolver tudo que você gastou comigo nesses anos. Tudo de volta para você. Ela ficou em silêncio por um momento. Sua voz profunda continha raiva reprimida. Só por causa de uma pequena coisa da última vez. Você está fazendo birra até agora. Eu já disse que Boda é meu noivo. E em poucos dias, vou me casar com ele nesta casa. Você não pode manter o mínimo de respeito pelo cunhado? Ao ouvir as palavras de Bai Ningbin, eu sabia que ela havia entendido errado o que eu queria dizer. Não estou fazendo birra. Eu estou decidida a cortar totalmente os laços com ela. Mas também não quero mais explicar. Eu coloquei o cartão do banco. E me virei e fui embora. Desde aquele dia, nós dois entramos em um estado de impasse. Bai Ningbin estava se preparando para o casamento dela. E eu também estava me preparando para o meu casamento. Quando faltavam menos de 7 dias para o casamento, naquele dia, recebi uma ligação do representante da minha turma da faculdade. Ele disse que na próxima semana haveria uma reunião de ex-alunos em um cruzeiro.
No começo, eu não queria ir. Até ouvir o representante dizer que o professor Gu também iria. O professor Gu é meu professor, mas também é professor da turma da Shen Oushu. Durante a faculdade, ele sempre teve um cuidado especial comigo. Então pensei em aproveitar para dar ao meu mentor um convite para o nosso casamento. No dia da festa, no cruzeiro, as pessoas iam e vinham. Eu conversei rapidamente com alguns colegas e me preparei para descer e procurar o professor Gu. Assim que desci as escadas, ouvi um grito de surpresa na entrada. Olhei para cima e vi Jiboda segurando o braço de Bai Ningbin, enquanto ela entrava lentamente. Hoje, Jiboda parecia ter se arrumado com muito cuidado. Ele estava vestido com um deslumbrante vestido de gala. A barra do vestido balançava e estava adornada com joias brilhantes, que brilhavam com uma luz ofuscante. O que era ainda mais deslumbrante era que ele usava o diamante rosa que Bai Ningbin lhe deu da última vez. Uma grande multidão de colegas que costumavam desprezá-lo agora o cercava como se ele fosse a estrela do show, admirando e elogiando sem parar. Boda, seu anel é tão bonito. Ouvi dizer que esse diamante rosa vale bilhões. E esse vestido também é sob medida. O que isso significa? O que isso conta? Eu ouvi dizer que este cruzeiro hoje também foi comprado por Jiboda. É porque Boda disse que queria que a reunião acontecesse em terra firme. Não faz sentido. Ele queria sentir a brisa do mar na praia, à distância. Eu desviei meu olhar e fui em direção ao camarote, mas não consegui ver Bai Ningbin olhando para mim com um olhar significativo. No camarote, eu entreguei o convite ao professor Gu. Professor, na próxima semana vou me casar com a irmã Youshu. Se você tiver tempo, pode vir assistir à cerimônia. O professor Gu, alegre, pegou o convite e segurou minha mão, dizendo: aquele garoto, Youshu, eu também vi crescer. Ele é uma criança madura e sensata, cuidadoso e atencioso. Você e ela com certeza serão felizes juntos. Quem está se casando? Jiboda, que apareceu de repente na porta, entrou com uma expressão surpresa. Eu levantei os olhos para ele. Eu não voltei. Não olhei para ele nenhuma vez. Conversei mais um pouco com o professor Gu antes de sair. Mas assim que saí, fui impedido por Jiboda. Fang Yuan. Quando eu me casar com sua irmã, eu serei seu cunhado. Estou precisando de um padrinho. Se você me pedir, se eu estiver de bom humor, eu te dou. Eu recusei levemente. Não precisa. Depois de dizer isso, passei por ele e fui embora. Mas ao subir para o convés, fui empurrado para trás por uma força. Eu percebi que estava prestes a cair no mar. Eu rapidamente me virei instintivamente e agarrei a mão de Jiboda que ele não teve tempo de retirar. Os dois caímos juntos no mar. Gritos de surpresa começaram a surgir. Bai Ningbin, que veio correndo, tirou seu paletó. Sem pensar duas vezes, ela pulou no mar. A água gelada do mar entrou nas minhas narinas. Uma sensação picante se espalhou pela minha garganta. Eu lutei com todas as minhas forças para nadar para cima, mas fui atingido por ondas fortes uma após a outra, ficando tonto. Em meio à confusão, eu vi uma figura familiar saltar para o mar, nadando em direção a Jiboda, que não estava longe de mim. Abracei e nadei em direção ao bote salva-vidas sem olhar para trás, olhando para o pequeno barco que se afastava. Eu tossi e engasguei com a água. Em seguida, fui completamente engolido por uma onda gigante. Tudo ficou escuro diante dos meus olhos, totalmente forte. Ao acordar, eu estava deitado em um hospital, olhando para as mensagens que Jiboda me enviou no celular. Várias fotos de Bai Ningbin cuidando de mim antes de ficar doente. E desde que acordei até agora, exceto pelas trocas de curativo, as pessoas que entravam e saíam do meu quarto. Eu fechei os olhos e desliguei o celular calmamente. De repente, o celular começou a vibrar incessantemente. Eu abri e olhei. Eu percebi que eram mensagens de Shen Youshu, uma sequência de dezenas de mensagens. Fang Yuan. Eu voltei para o meu país. Ouvi dizer que você teve problemas. Em qual? Eu vou te ver imediatamente. Desculpe. Por favor, me perdoe. Foi minha culpa por não te proteger bem. Daqui para frente, estarei ao seu lado. Nunca mais isso vai acontecer. Ao ver essas mensagens, não é que eu não esteja surpreso. Antes, Shen Youshu disse que ela voltaria somente na véspera do casamento. Mas agora ela voltou para casa mais cedo. E ainda quer me ver. Talvez porque viu que eu não respondi. No segundo seguinte, o celular tocou novamente. Shen Youshu ligou. Eu limpei a garganta e atendi o telefone. Irmã Youshu, como você voltou? Estou ansiosa para te ver. Então eu terminei meu trabalho mais cedo. Em qual lugar você está? Eu vou me levantar agora. Ao ouvir a preocupação e ansiedade inconfundíveis na voz da mulher, meu coração deu um aperto. Eu rapidamente disse: Irmã Youshu, não há necessidade. Eu recebi alta hoje. Você acabou de desembarcar,
vá descansar bem. Enquanto falava, eu de repente comecei a gaguejar. E além disso, e nós vamos nos casar em breve. Antes do casamento, o noivo e a noiva é melhor não se encontrarem assim. Só depois do casamento é que poderão ser felizes e completos. Sentindo a primavera. Houve um silêncio do outro lado da linha por um momento. Só então suspirei baixinho. Mas, Yuan, estou muito preocupado com você. Este é o primeiro apelido de Shen Youxu. Fiquei sem saber o que dizer por um momento. Meu rosto ficou vermelho novamente. Forcei um sorriso. Irmã Youxu, está tudo bem. Eu acredito que depois de me casar com você, cada dia que virá, será sempre um dia ensolarado. Youxu fez um som de concordância. Promessa solene. Yuan, a irmã Youxu usará toda a sua vida para te proteger, para te fazer feliz. Aqui comigo. Você pode ser sempre uma criança. Eu fiquei em silêncio por um momento. Meus olhos ficaram vermelhos silenciosamente. O inverno passou. A primavera chegou. Nos próximos dias de internação, eu não estou sozinho. Porque Shen Youxu me liga todos os dias para conversar. Ela ainda organizou vários cuidadores para me ajudar. Um segurança está me vigiando. No dia da alta, estava quase chegando em casa. Foi então que eu sorri e desliguei o telefone dela. Estava prestes a entrar. Uma voz soou acima da minha cabeça. Com quem você estava falando agora? Levantei os olhos. E vi Bai Ningbin parada na porta, com um olhar sombrio fixo em mim. Desviei o olhar. E disse calmamente. Um amigo. Que amigo ri tão feliz. Não queria desligar mesmo já em casa. Percebi a raiva em seu tom. Minha expressão, no entanto, estava tranquila. A irmã só veio me perguntar isso? Ao ouvir isso, Bai Ningbin forçou-se a se controlar. Emoções prestes a explodir no fundo do meu coração. Ela estendeu o presente que tinha em mãos para mim. Na última vez que caímos no mar, eu salvei primeiro o Boda. Porque ele tem medo profundo do mar. E esses dias também foram por causa do susto que ele levou. Foi por isso que não vim te ver. As palavras seguintes de Bai Ningbin pararam ao ver meu olhar impassível. Pararam abruptamente. Eu não peguei o presente. E a interrompi suavemente. Obrigado pelo carinho, irmã. Mas você não precisa se desculpar comigo. Um é o futuro marido. O outro é o irmão. Primeiro, salvei-o. Não poderia ser mais normal. Depois de falar, eu toquei seu ombro e entrei. Não olhei mais para ela. Na véspera do casamento, eu estava sentado no quarto, apagando as fotos que tirei com ela ao longo dos anos no meu celular, excluindo umas fotos com Ningbin. Nestas fotos, a mais antiga é de quando cheguei em casa no meu primeiro dia. Ela puxou a mim para tirarmos uma foto juntos. Naquela época, meu olhar estava cheio de medo, e os olhos dela estavam cheios de ternura. A última foto foi tirada no dia anterior em que ela descobriu meus sentimentos. Naquele momento, meu olhar estava cheio de amor inconfundível, e nos olhos dela havia apenas carinho por mim. Hoje, os dois só têm a distância entre eles. 5.200 fotos registraram a maior parte da nossa juventude, e também os meus 7 anos de amor por ela. No final, essas fotos foram apagadas com um clique. Nunca mais serão vistas. A porta do quarto foi de repente batida. Eu abri a porta e olhei, e vi Bai Ningbin de pé na minha frente, vestida com um elegante vestido de noiva. Eu fiquei um pouco surpreso com o fato de Bai Ningbin vir até mim na noite anterior ao casamento. Fiquei um pouco surpreso que ele veio me ver à noite, mas não procurei entender. Portanto, minha voz estava cheia de calma. Há algo de errado? Esse tom fez o coração de Bai Ningbin apertar de repente. Desde quando eu me tornei tão distante dela? Eu me afastei. Ela reprimiu a dor que sentia, e murmurou. Com o que? Só queria ver você. Minha expressão estava neutra. Estava prestes a dormir. Eu fechei a porta. Fang Yuan, eu. Muitas palavras estavam prestes a sair da boca de Bai Ningbin. Ela finalmente não conseguiu se conter e falou. O que? Ao ver meu rosto, suas mãos, que estavam penduradas ao lado do corpo, se apertaram e depois se soltaram. Por um bom tempo, a inquietação em seu coração foi forçada a se calar. Seu rosto voltou a ter uma expressão fria. Aquelas palavras também se dissiparam nos cantos dos meus lábios. O que? Vá dormir mais cedo. Eu fiz um som de concordância, fechei a porta. Eu não fui descansar imediatamente. Em vez disso, passei um bom tempo arrumando o quarto. Então, carregando uma caixa, fui até a porta de Bai Ningbin. Coloquei a caixa em frente à porta dela. No dia seguinte, Bai Ningbin, já vestida com terno, estava na porta. Ela viu a grande caixa em frente à sua porta. As palavras familiares acima da caixa lembravam quem havia enviado a caixa. A pessoa que estava prestes a descer virou e bateu na minha porta. Fonte de luz. O que significam aqueles presentes? Dentro, houve um momento de silêncio antes que minha voz soasse. É um presente de casamento para você. Quando ela estava prestes a dizer mais alguma coisa,
Uma voz de sua mãe chamando do andar de baixo interrompeu. Ela respondeu com um sim. E então perguntou se eu queria acompanhá-la para buscar o noivo. Dentro, minha voz ficou um pouco mais alta. Não precisa. Vocês podem ir primeiro. Eu ainda tenho algo a fazer. Daqui a pouco, vou direto para o casamento. Bai Ningbin sabia que eu ainda estava bravo com ela. Portanto, não insistiu. Mas ela ficou parada na porta, sem se mover. Meu coração inexplicavelmente acelerou algumas batidas. Sentindo que, ao ir embora, ela nunca mais me veria. Ela levantou a mão novamente, batendo na minha porta descontroladamente. Fang Yuan. Abri a porta. Eu tenho algo a dizer. As palavras restantes foram interrompidas pela mãe que veio apressar. Ningbin, o que você ainda está fazendo aqui? Vamos rápido. Não perca o horário auspicioso. Qualquer coisa, fale com seu irmão mais tarde. De qualquer forma, nos veremos na cerimônia. Sim, nos veremos na cerimônia mais tarde. Ela se sentiu um pouco mais tranquila. Seguiu sua mãe escada abaixo. E naquele momento em que ela partiu, eu finalmente estava vestindo o vestido. Abriu a porta do quarto. Os carros de casamento seguiam em direção ao centro da cidade, um após o outro. Quando o último carro de casamento saiu de casa, outra fila de carros de casamento também entrou lentamente. Ah, Yuan, eu vim te buscar. A voz suave de Shen Youshu ecoava em meus ouvidos. Eu sorri e fiz um som de concordância. E então desliguei o telefone. Desci as escadas passo a passo, vestindo o vestido. Eu dei uma última olhada neste lugar onde vivi por tantos anos. Sem olhar para trás, entrei no carro. Peguei a mão de Shen Youshu que estava esperando do lado de fora. As duas carreatas de casamento seguiram em direções diferentes, para o mesmo destino. Seguiram lentamente. Hoje, para a família, é um grande dia de dupla felicidade. No salão de festas vibrante e movimentado, as luzes brilhavam intensamente. Brindes cruzados. O aroma se espalhava dos copos de vidro que se chocavam, flutuando entre a multidão barulhenta. Bai Ningbin levou o noivo para o camarim e depois saiu para procurar seus pais. E eu também. Mas quando ela desceu do andar de cima, não viu os três no andar de baixo. Ela não estava ansiosa, mas sim inquieta. Havia muitas coisas estranhas. Isso ecoava em sua mente. Ela se lembrou das duas porções de dote na sala na noite anterior ao casamento. Lembrou-se do caractere na minha porta. E da noite passada, quando ela bateu a porta do meu quarto. Daquela roupa colorida que passou rapidamente. E da ligação que ainda não havia sido atendida. Seu coração estava apertado pela ansiedade. Bai Ningbin rapidamente chamou o mordomo e perguntou para onde foram os ricos. Mas o mordomo a olhou com uma expressão confusa. Senhorita, eles não disseram a você, senhorita? Hoje também é o casamento do jovem mestre. A senhora e o senhor foram participar do casamento do jovem mestre. Aqui mesmo. Eles disseram que viriam imediatamente após a cerimônia. Como um trovão em céu azul. Isso a fez ficar tonta. Ela agarrou o colarinho do mordomo. Com uma expressão séria, disse: Quem está se casando? O jovem mestre Xian. No momento seguinte, ela soltou o mordomo. Sem olhar para trás, ela se dirigiu para fora do salão. Mas Tong Yi de repente correu e a parou. Ele falou cuidadosamente. Senhorita, o casamento vai começar em breve. Para onde você está indo? Bai Ningbin o empurrou e correu para fora. O casamento foi cancelado. Do lado de fora de outro salão. Eu estava nervoso, arrumando meu terno incessantemente. No começo, eu não estava muito ansiosa por este casamento. Apenas o via como uma tarefa. Mas ao chegar a este momento, eu estava mais nervosa do que ninguém. Finalmente, a voz do mestre de cerimônias ecoou de dentro. Convidamos o noivo a entrar. As portas se abriram lentamente à minha frente. O luxuoso local do casamento apareceu diante dos meus olhos. Mas eu vi imediatamente Shen Youshu no final do corredor de flores. A tensão no meu coração desapareceu ao vê-la. No momento em que a vi, tudo se dissipou. Transformou-se em expectativa. Enquanto a suave música de piano do casamento tocava, ela exibia um doce sorriso no rosto. Levantou a saia e veio em minha direção. Fang Yuan. Uma voz feminina familiar soou de repente atrás de mim. Minha mão, que segurava a saia, hesitou. Mas ainda assim, eu continuei a andar lentamente para dentro. As portas se fecharam estrondosamente novamente diante de Bai Ningbin. Mas ela parecia paralisada no lugar, olhando fixamente para o grande. Como ele se atreve? Como você se atreve a se casar com outra pessoa? A ansiedade no coração de Ningbin estava. Neste momento, tudo se transformou em raiva. Ela se esforçou para reprimir as emoções que fervilhavam dentro dela. Ela avançou e estava prestes a empurrar a porta. O segurança rapidamente correu para impedi-la. Senhora, sem convite, você não pode entrar. A pessoa lá dentro é meu irmão. Como assim não posso entrar? Os dois seguranças trocaram um olhar.
Antes que pudesse terminar a frase, Bai Ningbin já estava tentando entrar. Um choro ecoou atrás dela. Ningbin. Quando ela se virou, viu Jiboda, vestido com um terno elegante, tremendo, parado a uma curta distância. Seus olhos estavam levemente vermelhos. O que você está fazendo? Hoje é o nosso casamento. Ao mencionar a palavra casamento, uma leve impaciência passou pelos olhos de Ningbin. Ela, irritada, puxou a gravata. Jiboda. Nosso acordo termina aqui. O casamento está cancelado. Você também deveria ir embora. A cor do rosto de Jiboda ficou pálida. A mão segurando o vestido de noiva se apertou de repente. As unhas se cravaram com força na palma da mão. Mais uma vez, é um negócio. Conseguir sair de uma área pobre e subir sobre inúmeras pessoas até chegar à capital. Tornar-se o noivo de Bai Ningbin. Jiboda não é simples. Quando ele a viu por acaso no jornal, ele estabeleceu seu objetivo de vida. Casar-se com Bai Ningbin. Tornar-se o senhor da casa. Para isso, ele planejou cuidadosamente. Aproximou-se de mim passo a passo. Finalmente entrou na família Bai. E assim descobriu meu segredo de que gosto de Bai Ningbin. Ele sabe bem que em famílias ricas, esse tipo de amor é, sem dúvida, incesto. Mas isso lhe deu uma oportunidade de se aproximar de Bai Ningbin. Bastava mencionar algumas coisas na frente dela de vez em quando. Ela acabaria descobrindo meu segredo. Ela estava furiosa. E não sabia o que fazer comigo. Afinal, ele era um parente que ela criou por tantos anos. Então ele reprimiu a emoção interior e fez um acordo com ela. Ele e ela fingiram ser um casal amoroso. Ela se deu uma quantia. Naquela época, ele estava vestido apenas com roupas simples. Seus olhos estavam perfeitamente diante dela. A mulher estava ansiosa para se livrar do irmão de nome. Ela não pensou muito. Então, ela assinou um contrato com ele. Mas seu coração estava se tornando cada vez mais ganancioso na encenação. Ele testava aos poucos seus limites. Finalmente, a posição de seu próprio marido estava ao alcance. Mas eu escolhi me casar no mesmo dia que eles. O plano dele também foi completamente desfeito. Jiboda disfarçou a crueldade que passou rapidamente por seus olhos. Ele se aproximou, fazendo dose de ofendido. No momento em que levantou os olhos, lágrimas escorregaram por seu rosto. Mas, nossos convites já foram enviados. O que você quer que eles pensem de mim? Não importa se é uma encenação ou não. Mas nenhum homem está disposto, no momento mais importante da minha vida, deixar a noiva fugir do casamento. Bai Ningbin também percebeu isso. O tom ficou um pouco mais suave. Essa questão eu vou resolver. Você pode ir primeiro. Depois de dizer isso, ela não olhou mais para Jiboda. Abriu a grande porta. Neste momento, meu casamento estava na etapa mais crucial. O celebrante estava perguntando se eu queria me casar com a mulher à minha frente. Eu levantei os olhos e olhei para Shen Oushu. Ela estava me olhando com um sorriso nos olhos. Aqueles olhos não refletiam mais ninguém além de mim. Eu soltei lentamente a mão que segurava a barra do vestido. Eu aceito escapou dos meus lábios. Suave, mas firme. O sorriso nos olhos de Shen Oushu se intensificou. Quando ela segurou o rosto do menino à sua frente para beijá-lo, um estrondo ecoou. A grande porta foi aberta de repente. Fang Yuan, Bai Ningbin, com uma expressão sombria, veio em minha direção para puxar minha mão. Mas Shen Oushu se colocou na minha frente primeiro. A voz dela estava um pouco irritada. Bai Ningbin, hoje é o meu casamento. O que você quer dizer com isso? Foi então que Ningbin percebeu que casar-se comigo era sua melhor amiga. A sensação de traição encheu seu coração. Um é o menino que ela criou por 16 anos. O outro é a amiga que ela conhece há mais de 20 anos. Eles se casaram às suas costas assim. Ela, instintivamente, socou a mulher à sua frente. Shen Oushu. Gritos começaram a ecoar. As duas começaram a brigar assim. O local ficou uma bagunça. Chega! Pare de bater! Eu fui até lá e separei as duas. E foi exatamente por causa do meu grito autoritário que o punho de Ningbin parou no meio do caminho. No segundo seguinte, ela foi derrubada no chão por Shen Oushu. Deng. O casamento que estava indo bem foi abruptamente encerrado por Ningbin. Despedir-se do último convidado. Eu finalmente não consegui me conter e dei um tapa no rosto de Bai Ningbin. Já deu para se divertir? Irmã. O tapa repentino fez com que ela virasse o rosto. Ela ficou atordoada por um bom tempo antes de lentamente estender a mão. Com a ponta dos dedos, ela limpou o sangue que escorria do canto da boca. Shen Oushu rapidamente se colocou na minha frente, com medo de que Bai Ningbin fizesse algo perigoso novamente. Bai Ningbin soltou uma risada fria, olhando para mim, que estava atrás da amiga. Seu olhar era obscuro e incerto. Você vai se casar com ela. Eu segurei a barra da roupa de Shen Oushu. Também a olhei com frieza. Não é isso que você sempre quis? Irmã, me empurre, para que Boda me machuque repetidamente, me forçando a ir a encontros arranjados.
Não é isso que você quer, que eu me afaste de você. Agora eu estou fazendo o que você deseja. Você não deveria estar feliz? Irmã, já chega. Não me chame mais de irmã. O título que eu costumava ouvir. Agora, para Bai Ningbin, soa tão estridente. Ela olhou para o menino à sua frente. Aquele menino que costumava abraçá-la e chorar de frustração. Agora se tornou belo e imponente. Vestindo um terno branco. Segurando a mão de Shen Youxu ao seu lado. Seu coração doeu de repente. Suas mãos se fecharam em punhos. Esforçando-se para reprimir a estranheza dentro de si. Agora, troque seu vestido. Volte comigo. Eu vou agir como se nada tivesse acontecido. O olhar de Shen Youxu se tornou frio. Bai Ningbin. Esqueci de te contar. Eu e Fang Yuan já estamos casados. Ele agora é da minha família. Casados. Bai Ningbin instintivamente tentou agarrar minha mão. Então vamos nos separar. As palavras ainda não estavam completas. A mãe de Bai, que chegou correndo, deu um tapa forte. Bai Ningbin. O que você está fazendo? E atrás da mãe de Bai. Giboda, vestido de terno, chorou até ficar com os olhos vermelhos. Ouvindo o choro de Giboda, a raiva nos olhos de Bai Mu aumentava. Você não só fugiu do seu próprio casamento, como se quisesse arruinar o casamento do seu irmão. Você está doente ou o quê? Observando a cena caótica que se formava novamente, Bai Ningbin queria dizer algo quando seu pai, que chegou apressado, interrompeu suas palavras. Todos voltem para casa. Não é vergonhoso o suficiente? No carro, eu olhei para a paisagem da rua do lado de fora. Minha testa não se relaxou nem por um momento. Shen Youxu ao meu lado segurou minha mão. Ela massageou suavemente algumas vezes. Só então voltei a mim e a olhei. O que aconteceu hoje? Te fez rir da minha desgraça. Sobre o meu casamento. Eu não contei a ela no começo. Você sabe o motivo. Eu previ muitas reações dela. Eu realmente achava que ela não gostava de mim. Então não haveria problema. Mas hoje ela quase arruinou o meu casamento. Isso não é culpa sua. Shen Youxu me abraçou com carinho. Beijou meu cabelo. Naquela noite em que Shen Youxu me buscou do hospital, eu contei tudo sobre mim e Bai Ningbin. Afinal, Shen Youxu é a esposa com quem vou passar a vida. Ela precisa saber disso. Além disso, se ela realmente criar uma barreira por causa disso, podemos também cancelar o casamento a tempo para evitar danos. Mas naquele momento, além de se preocupar comigo, não havia mais nada. Ela disse que não há nada de errado em gostar de alguém. Além disso, meu amor ainda não foi dito. Foi sufocado por Bai Ningbin. E agora ainda quer arruinar meu casamento. A opressão e a injustiça acumuladas no meu coração se derramaram completamente neste momento. Eu segurei a roupa da pessoa à minha frente e chorei em silêncio. A antiga casa da minha família estava iluminada no meio da noite. Meus pais estavam sentados juntos. As outras duas duplas de noivos sentam-se em um sofá cada. Bai observou Bai Ningbin, que estava com uma expressão desolada. A raiva que havia se apagado em seu coração reacendeu. Você sabe que sua impulsividade de hoje fará com que as ações do grupo caiam quanto amanhã? Não me importa qual seja o seu motivo. Agora, imediatamente, me envie um comunicado. Diga que seu casamento com Giboda está de pé. Assim que essas palavras saíram, as duas pessoas no sofá oposto tinham expressões diferentes. Giboda segurava firmemente suas roupas, esforçando-se para reprimir a euforia interior. Mas Bai Ningbin se levantou de repente. Eu não concordo. Eu e Giboda definitivamente não temos futuro. Não concorda com o quê? Bai Mu olhou para os olhos de Giboda, que estavam novamente vermelhos. O coração estava cada vez mais incomodado. Realmente não é um jovem de família rica. Chora por qualquer coisa que acontece. Bai Mu nunca concordou desde o início que sua própria filha se casasse com Giboda. Não conseguia suportar o gosto da filha. Ela só pôde aceitar com relutância. Agora a filha diz que não vai se casar. A cabeça de Bai Mu começou a doer novamente. O casamento não é brincadeira. Eu já te aconselhei várias vezes antes, para que você pense bem antes de se casar. Agora toda a capital sabe que você vai se casar. Se você não se casar, nós nos tornaremos a piada da capital. Bai Ningbin se sentou novamente em um canto. Ela massageou a testa. Finalmente, ela revelou o segredo que estava reprimido em seu coração por tanto tempo. Mãe, eu e ele somos apenas um negócio. Não é verdadeiro. Nós nem sequer pegamos a certidão. Uma frase fez todos mudarem de expressão. Bai Mu se levantou imediatamente. O que você disse? Vocês não pegaram a certidão? Não me diga que essa certidão é falsa. Há uma regra não escrita nesse círculo, que é que antes de se casar, é preciso pegar a certidão. Assim, haverá uma garantia. Agora, ouvir a filha dizer isso em voz alta fez a cabeça da mãe doer ainda mais. Estava prestes a desmaiar. O pai ao lado rapidamente a ajudou a se sentar. Ele lhe serviu um copo de água morna. Bai Ningbin olhou para as pessoas à sua frente.
Seus rostos estavam diferentes. Até eu, que sempre fui calmo, mudei de expressão. No começo, eu também pensei que Bai Ningbin e Ji Boda estavam apenas atuando. Mas depois, a atitude de Bai Ningbin em relação a Ji Boda me disse que eles eram verdadeiros. Ninguém atua com tanta dedicação. Milhões de diamantes rosa são dados sem pensar. Ele gastou mais da metade de sua fortuna para fazer o casamento. Dizer que Bai Ningbin não ama Ji Boda. Dizer que ela e Ji Boda estão apenas atuando. Ninguém acreditaria. Olhando para os olhares duvidosos das pessoas, uma sensação de impotência se espalhou por Bai Ningbin, especialmente em meu olhar. Isso a fez sentir uma dor inexplicável no coração. Eu não confio nela? Claramente, eu costumava confiar nela mais do que ninguém. Percebi seu olhar. De repente, levantei a cabeça e sorri para ela. Mas aquele sorriso estava cheio de sarcasmo. Brincando de atuar por muito tempo. Acabei me envolvendo também. Bai Ningbin abriu a boca. Sua mãe rapidamente se aproximou e tocou sua testa. Você está muito cansado ultimamente? Está sentindo pressão? Bai Fu também comentou. Não vá para aquele grupo por enquanto. Espere você se acalmar para falarmos. Depois de falar, subiu as escadas com Bai Mu para descansar. Mas Bai Mu parecia ter pensado em algo. E de repente olhou para Ji Boda. A família Bai é grande. Não há um quarto preparado para você. Você pode voltar primeiro. Quando as luzes estavam prestes a se apagar novamente, eu também me levantei, pronto para voltar com Shen Youxu. Mas Bai Ningbin de repente me chamou. Neste momento, seu olhar estava cheio de desamparo. Eu realmente estava atuando com Ji Boda. Mas as palavras restantes ela não conseguiu dizer de volta. E como posso cantar isso? Ela disse que percebeu meus sentimentos. Então chamou Ji Boda para atuar, pensando em me afastar. Assim que eu saísse, ela e Ji Boda também terminariam de vez. Mas eu não confio nela. Eu apenas a olhei friamente, com um olhar tão frio quanto o dela no passado. Uma atuação frágil. Quem atuaria com tanto envolvimento? Para Ji Boda, me ferindo repetidamente, permitindo que ele me difamasse, me expulsando de casa para me molhar na chuva, permitindo que ele destruísse a única herança que meu pai me deixou, me jogando no mar, me ferindo de maneira devastadora. No final, você me disse que tudo isso era uma atuação. Você acredita nisso, Bai Ningbin? Eu não sou mais aquele garoto que te obedecia, e que tinha fé. Eu tenho minhas próprias decisões. Depois de dizer isso, não a olhei mais. Simplesmente segurei a mão de Shen Youxu e saí. As duas famílias, por serem vizinhas, caminharam por mais de 10 minutos até chegar à casa dos Bai, porque a nova casa ainda está em reforma. Então, estamos morando temporariamente na casa antiga. Meu irmão, depois de ver nossa situação, acompanhou o pai de Shen para ir ao exterior resolver os assuntos da empresa lá. Naquela grande casa, neste momento, só estamos nós dois. Os dois sentados no sofá, aconchegados um ao outro. Ficamos em silêncio por um longo tempo. Olhando para o teto, eu de repente falei. Eu sei que ela está atuando. Se aquele beijo no passado foi apenas uma dúvida. Então, as palavras de Bai Ningbin hoje transformaram a dúvida em certeza no meu coração. Que razão ela teria para atuar? Não é apenas para me afastar dela? Afinal, em seu coração, dois irmãos sem laços também são incestuosos. Por isso ela chamou Ji Boda para atuar junto. Mas talvez, por ter atuado demais, ela não apenas me leve todos embora. Até ela mesma se tornou cada vez mais real na atuação. E se afundou cada vez mais. Ela realmente gosta de Ji Boda. Se não fosse por hoje, ela teria descoberto por acaso que eu também estou me casando. Temendo que essa cena ela ainda tenha que continuar a interpretar. Agora ela desistiu de atuar. Não é por causa do contrato, mas sim por medo. Talvez nem Bai Ningbin saiba que na verdade ela gosta de mim. Caso contrário, ela, que sempre foi fria e reservada, não faria tantas coisas que não condizem com sua identidade. Tantas declarações estranhas. Mas eu só acho isso irônico. Bai Ningbin claramente tinha muitas outras maneiras de me afastar, mas escolheu a mais cruel. E ainda, depois de me afastar completamente, ela se arrependeu repentinamente, tratando o amor e o casamento como um jogo. Ainda bem que eu já consegui seguir em frente. Se Bai Ningbin me ama ou não, já não importa. Mas Shen Youxu não pensa assim. Sendo ambas mulheres, ela sabe que hoje Bai Ningbin agiu de forma estranha. É evidente que ela está arrependida. Mas Bai Ningbin não percebeu isso. Ao contrário, me deixou descobrir primeiro. Lembrei das palavras que disse a ela naquela noite. Ela hesitou por um momento em seu coração. Eu também me arrependi. Afinal, eu gosto da Bai Ningbin há tantos anos. Além disso, nos casamos de forma tão apressada. No segundo seguinte, a mão dela foi firmemente segurada por outra mão. Eu deixei um beijo no canto de sua boca. As palavras estavam cheias de certeza. Começar.
Eu realmente tinha a intenção de escolher casar com você. Mas agora eu já deixei claro o que sinto. Eu não vou voltar para alguém que me feriu tantas vezes. Eu posso te dizer claramente que a pessoa que eu gosto agora é você. Depois de dizer isso, eu ia me sentar de volta. Fui puxado de volta por ela. Caí em seu abraço. Ela colocou a mão na parte de trás da minha cabeça e inclinou a cabeça para me beijar. Eu fiquei paralisado por um instante. Então, abracei o pescoço da mulher e ela teria essas reações. Os rumores lá fora acabariam me magoando. Por isso, depois, ela tentou me compensar secretamente. Ela fez com que alguém quebrasse a mão de Giboda. Quando Giboda me empurrou para o mar e eu vomitei. Fiquei lá a noite toda. Ela se lembrava disso inúmeras vezes dessa maneira. Ela e Giboda estavam apenas atuando. No fundo, ela ainda me ama. Mas na minha frente, ela ainda tinha aquela aparência de não gostar de mim. A atuação fragmentada, com o tempo, a fez perder a distinção entre realidade e ficção. Então, quando Giboda implorou por um casamento, como o final dessa peça, ela, por acaso, concordou. Se não tivesse acidentalmente encontrado meu casamento, tenho medo de que ela continue imersa em sua própria peça. O que aconteceu? Uma voz familiar a puxou de volta de seus pensamentos. Bai Mingbin levantou a cabeça para olhar. Ela viu que eu e Shen Oushu entramos juntos. Olhando para Bai Mingbin, que estava de joelhos no chão, eu fiquei surpreso. E, como se nada tivesse acontecido, puxei Shen Oushu. Ela se sentou no sofá ao lado. A mãe de Bai Mingbin bateu na mesa ao lado. Você disse que sua irmã. Eu realmente estou. Eu pedi para sua irmã se acalmar bem ontem à noite. E, no entanto, sua irmã ficou calma. Ela não só anunciou a anulação do casamento durante a noite. Isso deixou o Giboda tão irritado que ele sofreu um grave acidente de carro a caminho. Ele ainda não acordou até agora. Embora a caminho, eu já sabia da grande situação através da resposta de Shen Oushu. Mas, quando finalmente cheguei em casa, descobri que a situação era muito mais grave do que eu imaginava. Bai Mingbin sempre pensa antes de agir. Nunca vi alguém tão decisivo como você. Quanto à razão, eu levantei os olhos para Bai Mingbin. Acabei encontrando o olhar dela voltado para mim. Imediatamente desviei o olhar para minha mãe. Mãe, você não está bem de saúde. Vá descansar lá em cima primeiro. Eu vou ter uma boa conversa com a irmã. Também fiquei tão irritado com isso que meu peito dói. Não consegui dormir a noite toda. Ela me disse várias coisas. Só então subiu as escadas. Foi então que voltei a olhar para Bai Mingbin à minha frente. Suspirei. Levantei-se primeiro. Um mordomo ao lado rapidamente ajudou a pessoa no chão. Ele a apoiou e a levou até o sofá ao lado. Só então ele se afastou silenciosamente. Bai Mingbin, eu sei por que você decidiu anular o noivado. Mas casamento não é brincadeira. Você antes fazia alarde sobre seu amor por Giboda. E gastou a maior parte da sua fortuna para organizar um casamento de conto de fadas para ele. Agora, se disser que está cancelado, está cancelado. Você considerou as consequências? A mão de Bai Mingbin, segurando o copo de água, hesitou. Seus olhos estavam cheios de dor. Ela sabia claramente as consequências de suas ações. Por isso, ela gastou uma grande quantia para. O Departamento de Relações Públicas conseguiu, com dificuldade, estabilizar as ações. O pai de Bai Mingbin também foi correndo para a empresa durante a noite para acalmar os acionistas. Quanto a Giboda, ela também enviou alguém. Agora, ela só queria expressar seus sentimentos para a pessoa à sua frente. Ela queria me contar. Ela finalmente entendeu seus próprios sentimentos. Ela gosta de mim. Posso dar a ela uma chance? Mas ela esqueceu que eu já estou casado. Assim que vi a expressão dela, soube que ela queria dizer algo. Afinal, eu passei 16 anos com ela. Então, fui direto ao ponto. Hoje, eu só vim aconselhá-la em nome da minha mãe. E o resto, eu não quero discutir mais. Eu segurei a mão de Shen Oushu ao meu lado. A raiz da orelha branca, meio coberta pelos cabelos longos, ficou levemente vermelha. Afinal, hoje ainda vou passar a lua de mel com Oushu. Preguiça. O que você precisa fazer agora é como minimizar o impacto dessa situação. E também em relação ao Giboda. Eu não queria dizer o que vem a seguir. Afinal, Giboda me machucou tantas vezes. Mas eu também sei claramente que, se não fosse pelo favoritismo de Bai Mingbin, Giboda não teria sido tão ousado. Além do mais, isso também envolve uma vida. Você também deveria dar uma olhada. É bom esclarecer o que precisa ser dito. Não faça mais nossos pais ficarem bravos. Depois de falar, eu não a olhei mais. Pegando a mão de Shen Oushu, saí. Até que saímos. Eu finalmente respirei aliviado. Mas percebi que Shen Oushu estava massageando suas costas doloridas. Eu me agachei um pouco na frente dela.
Ela também não hesitou. Ela simplesmente subiu nas minhas costas. Eu a carreguei firmemente e fui em direção à casa. Eu sei o que ela quer dizer. Mas as coisas já estão decididas. Não importa o que ela diga. Não importa o que faça. Eu e ela não podemos voltar ao passado. Afinal, essa situação foi criada por ela mesma. E eu também não quero tornar isso um grande problema. Afinal, meus pais não podem passar por mais uma confusão. Eu falei muito, sem parar. E Shen Youshu apenas escutava em silêncio. Até entrarmos na sala. Eu a coloquei no sofá. A abracei e disse suavemente. Não importa o que você faça. Eu estarei ao seu lado. Se você estiver cansada, apenas se apoie em mim e descanse um pouco. Eu também não disse mais nada. Apenas fiquei deitado em seu colo, fingindo dormir. Nos dias seguintes, Bai Ningbin parecia ter ouvido minhas palavras. Ela não veio me procurar. E também não houve mais notícias negativas sobre ela. Depois de algumas ligações com minha mãe, finalmente fiquei tranquilo. Começamos a preparar a lua de mel com Shen Youshu. De acordo com o plano original, deveríamos ter embarcado no avião para a França na noite do casamento. Então, embarquei no avião rumo à França. No entanto, devido ao incidente com Bai Ningbin, nossa viagem de lua de mel foi adiada várias vezes. Até hoje, quando finalmente partimos novamente. No entanto, no caminho para o aeroporto, um telefonema inesperado fez com que nosso carro virasse abruptamente. Jiboda acordou. E devido ao rompimento do noivado de Bai Ningbin, a situação foi para o telhado. Quando eu e Shen Youshu chegamos ao telhado, vimos um grupo de socorristas ao lado do telhado. E na frente deles, Bai Ningbin e Jiboda estavam em um impasse. Nenhum dos dois estava disposto a ceder. O mordomo ao lado viu que eu e Shen Youshu havíamos chegado. Rapidamente nos chamou para o lado. Ele explicou brevemente a situação atual. Ao saber que Jiboda estava causando problemas, Bai Ningbin e Baimu chegaram ao local imediatamente. Na verdade, Baimu já não gostava de Jiboda. Agora, com ele fazendo essa cena, a mãe de Bai Ningbin falou algumas coisas diretamente para Jiboda. Mas Jiboda não deu a mínima para a mãe. Ele respondeu de forma direta. Isso deixou a mãe de Bai Ningbin tão irritada que ela saiu. E Bai Ningbin passou a ter ainda mais aversão por Jiboda por causa disso. Mas, afinal, é uma vida. Então, ela segurou a raiva. E, de forma gentil, pediu para Jiboda vir. Disse que daria a ele quanto quisesse. Mas Jiboda não queria nada disso. O que ele quer agora é a posição de senhor da família Bai. Os dois ficaram assim, em um impasse. Ninguém estava disposto a recuar. Eu levantei os olhos. E vi Jiboda sentado na beira do telhado, prestes a cair. Mas seus olhos estavam cheios de uma loucura como se estivesse em casa. Seu rosto estava completamente distorcido. Bai Ningbin, foi você quem concordou em atuar primeiro. Foi você quem me deu essa ilusão por tanto tempo. Foi você quem anunciou ao mundo que eu sou sua esposa. É o futuro senhor da família Bai. Agora, se disser que o casamento está anulado, está anulado. O que você quer que o mundo pense de mim? Nós temos atuado por tanto tempo. Você realmente nunca gostou de mim nem um pouco? Eu realmente gosto tanto de você. Eu faria qualquer coisa por você. Por que você está me tratando assim? Você não quer que eu vá embora? Tudo bem. Eu te prometo. Eu não estaria fazendo o que você deseja? Assim você poderia ficar com Fang Yuan, não é? Mas ele de repente começou a rir como um louco. Eu te digo. Você está sonhando. O olhar dele passou por ela. Passou por mim. Finalmente parou nos jornalistas que estavam ao vivo. Cada palavra que eu disser hoje será transmitida ao vivo sem alterações. Naquele momento, o que aconteceu entre você e Fang Yuan não será apenas conhecido pela família. A família saberá. Toda a capital. O mundo inteiro. Ele levantou a mão e apontou para Bai Ningbin. Depois apontou para mim. A voz de repente aumentou. Você, Bai Ningbin, gosta de Fang Yuan. E Fang Yuan também gosta de Bai Ningbin. Vocês, esse par de irmãos, estão em incesto. Vocês são realmente repugnantes. E se não houver laços de sangue, qual é o problema? Vocês têm suas histórias escritas em um mesmo caderno. Jiboda já não se importa com nada. E não quer mais manter a gentileza na frente de Bai Ningbin. Agora ele não tem nada. Tudo foi destruído por Bai Ningbin. Com que direito ele quer que ela continue bem? Depois de ouvir a série de loucuras ditas por Jiboda, a expressão de Bai Ningbin ficou cada vez mais feia. Até eu, que estava atrás, fiquei com a expressão séria. Jiboda claramente quer a posição do seu próprio marido. Isso é claramente um desejo por nós. Incontáveis jornalistas já transmitiram ao vivo tudo o que Jiboda disse. Inúmeras pessoas na internet também acessaram o vídeo para assistir. Isso significa que muitas pessoas souberam, através da transmissão ao vivo, o que Jiboda disse. Souberam das coisas que aconteceram entre ele e Bai Ningbin. Eles não se importam se é verdade ou não.
Eles só vão encarar isso como uma curiosidade. Uma piada se espalhou por toda parte. As ações da família estão prestes a despencar. Ao ver Jiboda prestes a continuar a falar, Bai Ningbin o interrompeu diretamente. Chega! Até quando você vai fazer isso? Ao ouvir isso, Jiboda deu um sorriso amargo de repente. Fazer barulho. O que eu posso fazer? Eu me tornei assim por causa de você e de mim. Bai Ningbin, eu quero estar na sua frente, para que você esteja sempre em arrependimento. Dizia isso enquanto um sorriso cruel surgia em seus lábios. Seu corpo estava prestes a inclinar para trás. Mas os socorristas foram mais rápidos. Eles correram e empurraram Jiboda para dentro. Ele caiu pesadamente. Os profissionais de saúde correram para cima. Eles o seguraram firmemente, com medo de que Jiboda fizesse algo louco novamente. Bai Ningbin finalmente soltou um suspiro de alívio. Ao se virar, ela me viu parado não muito longe, olhando para ela. Ela estava prestes a voltar. Um grito ecoou por trás. Rápido, se esconda. Tem. Ah! Eu fiquei parado, em estado de choque. Só vi os olhos calmos de Bai Ningbin se tornarem assustados. Uma dor aguda percorreu minhas costas. Incontáveis pessoas correram em minha direção, assustadas. Algumas pessoas empurraram Jiboda, que estava atrás de mim. Tiraram o que ele tinha nas mãos. Apressaram-se para imobilizar a pessoa no chão. Alguns rapidamente me seguraram. Fizeram um curativo de emergência em mim. Bai Ningbin. Não sei quem estava chamando por ela. Bai Ningbin caiu no chão. Ela abriu a boca sem forças. Ela parecia ter mergulhado na escuridão. Eu olhei para dentro através do vidro espesso. Bai Ningbin estava usando um monitor cardíaco. Ela estava em um sono profundo. Ao meu lado, Shen Youshu me abraçou confortavelmente pelos ombros. Felizmente, o socorro chegou a tempo. Ela não está em perigo agora. Só precisamos esperar que ela acorde. Eu acenei com a cabeça. Minha testa ainda estava franzida. Ninguém esperava que Jiboda enlouquecesse novamente. Ele se libertou do controle dos profissionais de saúde. Ele puxou algo do bolso e atacou Bai Ningbin. Se ele acertasse um pouco mais fundo, Bai Ningbin poderia ter morrido na hora. Nesse momento, alguns se aproximaram. Senhor Fan, o suspeito Jiboda quer vê-lo. Na sala de interrogatório, Jiboda estava sentado na cadeira, com a cabeça baixa. Suas mãos e pés estavam firmemente algemados. Ele não conseguia se mover. Ouvindo os movimentos, ele levantou lentamente a cabeça. Mas ao ver que era eu, um sorriso de vencedor surgiu em seus lábios. Ele disse tantas coisas ontem no telhado. Inclusive revelou os segredos mais profundos sobre mim e Bai Ningbin. Os segredos mais profundos foram revelados. O quão bagunçada era sua própria casa. O quão louco era o mundo exterior. Ele conseguia imaginar tudo isso. Pioneiro. Você é nojento. Como você pode gostar da própria irmã? Shen Youshu. Veja que tipo de homem você se casou. Como você pode se envolver em incesto com sua própria irmã? Mas eu e Shen Youshu continuamos tão calmos como sempre. Não fui muito afetado por ele. Jiboda riu ainda mais alto. Um olhar de crueldade passou por seus olhos. Fonte de luz. Estou esperando para ver você perder a reputação. Expulso das famílias Bai e Shen. Ter um destino ainda mais trágico do que o meu. Ao ouvir isso, eu ri de repente. Eu olhei para Jiboda à minha frente. Seus olhos estavam cheios de sarcasmo. Então você pode ficar desapontado. De repente, vi o sorriso de Jiboda congelar em seu rosto. O que você disse naquele dia no telhado? Afinal, aquelas palavras eram apenas invenções. Não há provas concretas. Além do mais, nossa família é rica e poderosa. Apenas alguns rumores. E então? Você também não tem nenhuma prova que prove que eu tenho um relacionamento obscuro com Bai Ningbin. Falando nisso, eu ainda quero agradecer a Bai Ningbin. No dia em que descobriu meus sentimentos, ela me ordenou a me livrar de todas as coisas relacionadas a ela. Ninguém poderá encontrar provas de que eu gostava dela novamente. Além disso, Shen Youshu segurou minha mão e sorriu levemente. Eu já sabia de tudo isso que você disse. A pessoa que a Yuan gosta agora sou eu. Além disso, eu e Bai Ningbin. Além disso, ele e Bai Ningbin não têm laços de parentesco. Ambos disseram a mesma coisa. E trocaram um sorriso. E eu, antes de me casar, já transferi meu registro de volta para a casa dos meus pais biológicos. Agora, a descrição que minha família faz de mim é a órfã de um velho amigo. Eu e Bai Ningbin já não somos mais irmãos. Quando a última sílaba caiu, o rosto de Jiboda ficou pálido. Todos os seus planos originais falharam. Ele começou a gritar, lutando. Aquele rosto que já era comum se tornou feio e feroz. Por que, Fang Yuan? Você está sempre me pressionando? Com que direito você vive tão bem? Eu franzi a testa. Deveríamos, com nossas respectivas identidades, ser completamente estranhos um para o outro. Mas eu acabei sendo fraco. Então, ao ver Jiboda sendo amado por
Quando os pais da irmã o perseguiram na escola para o tirar, só então não consegui deixar de o ajudar. Levar a ele vários itens essenciais. Dar presentes de aniversário em todas as festividades. Até mesmo levá-lo para casa para jantar. Apresentá-lo a Bai Ningbin. Eu achava que a minha bondade iria receber a gratidão e o reconhecimento de Jiboda. Mas eu só recebi a traição de Jiboda. Depois que Bai Ningbin descobriu meus sentimentos, eu acabei ouvindo por acaso Jiboda se gabando ao telefone com os pais, ostentando como descobriu meus sentimentos, e como denunciou a Bai Ningbin, e por fim, afirmando com confiança que o cargo de esposa ele certamente ocuparia. E tudo isso, na verdade, era apenas por causa da inveja de Jiboda. Inveja de que, mesmo com meus pais falecidos, ainda há tantas pessoas dispostas a me amar e me mimar. Mas, eu abaixei os olhos. Ninguém sabe como eu sofri quando meus pais faleceram. O quanto eu passei de dor. Ninguém sabe o quanto eu fui desprezada quando cheguei a casa e enfrentei o olhar frio de tantas pessoas. Jiboda ainda continua a despejar sobre mim sua insatisfação e ressentimento. Aquela expressão era cruel como a de uma cobra. Ele queria me enredar em suas ilusões. Então eu já não tinha mais vontade de continuar conversando com Jiboda. Não adiantaria dizer mais nada. A porta atrás de mim se fechou lentamente. No momento em que as duas portas se fecharam com um estrondo, eu suspirei profundamente, lembrando das palavras que Jiboda acabará de dizer. Minha mente se tornava cada vez mais pesada. Embora eu e Bai Ningbin pudéssemos lidar com isso externamente, mas definitivamente não com a Sra. Bai. A Sra. Bai, uma pessoa tão perspicaz, com certeza acreditaria nas verdades que Jiboda disse, quanto a como ela me trataria. Meus passos pararam involuntariamente. Shen Youshu à minha frente percebeu que eu não estava mais avançando, e, instintivamente, se virou para me olhar. O que há de errado? Eu rapidamente balancei a cabeça. Está tudo bem. Vá. No quarto do hospital. Eu estava sentado sozinho ao lado da minha mãe. Servi um copo de água morna para minha mãe. Então continuei a descascar a maçã que estava na minha mão. Minha mãe olhava para mim, que estava com a cabeça baixa e não ousava olhar para ela. De repente, ela soltou uma leve risada. Como? Tem coragem de gostar da Bai Ningbin? Então não tem coragem de me olhar? A longa casca da maçã foi de repente cortada. Eu olhei cuidadosamente para meu irmão, e encontrei os olhos sorridentes da Sra. Bai. Não havia um pingo de raiva em seus olhos. A Sra. Bai sorriu e disse, na verdade, quando eu te trouxe para casa pela primeira vez, eu pensei em te criar como um filho adotivo para minha filha. Mas pensando melhor, decidi respeitar a opinião de você e dela. Se vocês se gostam mutuamente, eu também não vou interferir. Se você não gosta, eu também não vou forçar um relacionamento. Agora parece que é o destino de vocês dois. Depois de ouvir essas palavras da Sra. Bai, eu silenciosamente senti meus olhos arderem. No caminho para cá, eu preparei muitas coisas para dizer. E também me preparei para o pior. Mas minha mãe não ficou brava. E ainda me confortou. Por quê? De acordo com o pensamento comum, um irmão e uma irmã têm uma relação ambígua. Isso não é aceitável. Isso é incesto. Além disso, eu ainda sou adotado pela própria família. Minha mãe pegou as maçãs que cortamos em pedaços pequenos. Vocês têm uma relação de parentesco. E agora você voltou para o registro original. Vocês nem são mais irmãos. Na verdade, se você e Ningbin já tivessem se entendido desde cedo, então, quando você completou 18 anos, nós iríamos encerrar sua adoção, para que você pudesse namorar com ela como um jovem da família Fang. Falando nisso, também foi Ningbin quem cresceu nesse aspecto. Existem muitas maneiras de lidar com a relação de vocês, mas ela escolheu exatamente esta. Agora está tudo bem. Caiu em sua própria armadilha. E ainda conversou comigo por um tempo. Ele então acenou com a mão e disse que era ele mesmo. Eu rapidamente me levantei e me cobri com um cobertor. Então me virei e saí do quarto. De repente, esbarrei em Shen Youshu, que estava esperando na porta. Como você está? Ela se aproximou preocupada. Eu me joguei em seus braços e perguntei. Está tudo resolvido. Mamãe é mais compreensiva do que eu imaginava. E também é mais solta. Então por que você não está feliz? Shen Youshu deu um tapinha na minha cabeça. E me puxou para fora de seus braços. Eu só estava refletindo. Eu e Bai Ningbin realmente não temos esse destino. Até hoje. Depois que nos separamos e formamos nossas próprias famílias. Foi então que percebi que ninguém na família se opôs ao nosso relacionamento. Que pena. Eu não vou mais olhar para trás por ela. Afinal, agora eu tenho alguém que me ama mais. Eu sorri, fazendo meus olhos se estreitarem. Eu enrosquei meu dedo no dela e deixei um beijo em seu canto da boca. Ele recebeu uma resposta mais carinhosa dela. Após um longo beijo, os dois então se abraçaram e caminharam em direção ao pôr do sol.
mas não vi a esquina atrás. Bai Ningbin, fraca, foi empurrada para fora em uma cadeira de rodas por um empregado. Seus olhos estavam cheios de tristeza e arrependimento. Após uma série de acontecimentos, os dois retornaram à França para começar sua lua de mel. Desde a Avenida Champs-Élysées até a Torre Eiffel, eu e Shen Youxu de mãos dadas. Tiramos fotos do nosso amor diante de cada bela paisagem, até o pôr do sol. Só então os dois voltaram para sua mansão, sentados na varanda, bebendo champanhe e observando o pôr do sol ao longe. Depois de tomar o último gole de champanhe, eu caí nos braços de Shen Youxu e adormeci profundamente ouvindo suas histórias de infância. Na manhã seguinte, meu celular já tinha duas notícias relacionadas à nossa família. A primeira era que Bai Ningbin havia acordado do coma e sido transferida da UTI para um quarto comum. O segundo é Jiboda. Embora tenha sido uma tentativa de homicídio, já foi condenado como um criminoso intencional, devido à gravidade do caso e aos métodos da família. No final, ele foi condenado a 7 anos de prisão. Eu olhei para o celular por um longo tempo. Por fim, desliguei o celular. Então, me virei e mergulhei nos braços de Shen Youxu, adormecendo profundamente. Passamos meio mês nos divertindo em Paris. Os dois então embarcaram na viagem para a Noruega. Finalmente, os dois aterrissaram em Alta, no norte da Noruega. Este é um dos melhores lugares para observar a aurora boreal. No norte da Noruega, as noites são longas e os dias são curtos. A qualquer momento, a aurora boreal pode cruzar o céu. O que precisamos fazer é apenas esperar. Em algum lugar da floresta, em uma acomodação estilo iglu, eu e Shen Youxu estávamos deitados em cima da cama, admirando a beleza do céu noturno através do teto transparente. Apenas deitamos por um momento. A aurora boreal então cruzou o céu. Mesmo que tenha sido há muito tempo, eu já vi a beleza da aurora através de vários vídeos e fotos. Mas quando vi com meus próprios olhos, ainda fiquei impressionado com a beleza da aurora. É uma espécie de mistério e maravilha que é difícil de expressar. Na longa noite, as estrelas brilhantes e a aurora se entrelaçam no céu. Isso forma uma pintura que parece um paraíso. Incontáveis pontos de luz flutuam no ar, como se fossem vagalumes da galáxia dançando graciosamente. A beleza me fez prender a respiração involuntariamente. Até que, muito tempo depois, lembrei de pegar a câmera para tirar fotos. Foi mais uma noite de sonhos lindos. De modo que, na manhã seguinte, eu puxei animadamente Shen Youxu para experimentar o passeio de trenó puxado por cães. 20 ou 30 cães de trenó puxavam, enquanto corríamos por um mundo prateado, acelerando em torno de uma curva após a outra, o que me fez gritar de empolgação, abraçando firmemente a cintura de Shen Youxu ao meu lado. Até depois da última curva, os cães de trenó finalmente pararam lentamente. Eu fiquei sentado na cadeira por um bom tempo. Só então me preparei para descer. O telefone de repente tocou do bolso da minha roupa, enquanto era puxado para fora da cadeira por Shen Youxu. Eu atendi o telefone. Assim que consegui me equilibrar, a voz de Ningbin veio do outro lado. A Yuan. Também segurei a respiração silenciosamente, porque eu não sabia o que dizer a ela. O que precisava ser dito já tinha sido esclarecido naquela noite. Desde Ningbin. Se não há nada a dizer, então não diga. Eu desliguei. Espera. A voz apressada dela veio do outro lado, e logo seguiu com várias tosses. Depois de um bom tempo, ela finalmente continuou. Eu soube algumas coisas da minha mãe. Nós poderíamos ter ficado juntos. Não éramos mais irmãos e irmãs, mas sim um casal, e até mesmo um casal casado. Então, eu me sentei no banco do passageiro do trenó, e continuei dizendo, Bai Ningbin, de que adianta você se lamentar agora? Se você realmente precisa esperar pela aprovação de todos, antes de dar um passo em minha direção, então eu prefiro não ter esse tipo de amor. Nem todo mundo vai esperar por você. Quando eu mais gostava de Bai Ningbin não gostava de mim. O motivo era o medo de que as pessoas pensassem que estávamos em um incesto. Ela não queria ver aqueles rumores. Mas agora ela percebe que as pessoas não só não impedem nosso relacionamento, como também estão torcendo por nós. Ela quer voltar a me procurar. Mas infelizmente eu já não gosto mais dela. Este relacionamento não precisa que você goste de mim primeiro para que eu goste de você. É preciso que ambos se esforcem juntos. Mas eu fui primeiro. Eu até dei 99 passos. Ela não se moveu nem um passo. Você ainda quer me empurrar para longe? Você está me ligando agora? Só queria dizer que você só sabe disso agora. As pessoas não acreditam em nosso relacionamento. E ninguém está nos impedindo. Então você se arrependeu. Quer continuar comigo. Mas por que não estava comigo antes de saber disso? Antes de conhecer a verdade? Por que tem que ser agora? Bai Ningbin, o que você estava realmente com medo naquela época? Do outro lado, houve um silêncio repentino por um bom tempo.
Ninguém estava falando de ambos os lados. Apenas as respirações um do outro cercavam o telefone. De repente, eu só me senti muito cansado. Essa sensação é como se eu quisesse muito um gatinho quando era criança. Mas não importava o que eu fizesse, eu não conseguia. Quando eu decidi desistir de criar outros gatinhos, aquele gatinho voltou a se grudar em mim. Mas eu já tinha outros gatinhos nos braços. Eu dei todo o meu amor aos gatinhos que estavam nos meus braços. Não tenho mais energia para cuidar daquele gato. Até desligar o telefone. Bai Ningbin não contou a resposta para ela. Fiquei olhando para a tela escura do telefone em silêncio por um longo tempo. Shen Youshu acenou para mim. Só então percebi. O que ela te disse? Como os olhos que antes estavam sorridentes ficaram tão sem vida. Eu subi nas costas dela, enquanto ela me carregava em direção à pousada. Negócio 1. Disse de forma indiferente. Disse que se arrependeu. Queria tentar me reconquistar. De repente, tive uma ideia. Inclinei-me perto do ouvido dela e perguntei curiosamente. Se ela realmente quisesse me reconquistar, o que você faria? A mulher apertou minha mão um pouco mais. Impossível. Eu não vou dar essa oportunidade a ele. Eu nunca soube que era tão azarado. O que eu disse casualmente para Shen Youshu se tornou realidade. Enquanto íamos em direção à superfície do mar congelado, vi um conhecido, Ning Shui. Talvez fosse por causa de ter se recuperado de uma grave doença. O rosto dela estava ainda mais pálido do que antes. O médico da família ao seu lado a observava com cuidado. Ela desmaiou de repente. Eu estava sentado no lugar, segurando a vara de pescar que coloquei no buraco de gelo, enquanto a observava se aproximar lentamente, até que ela se sentou na minha frente na de Shen Youshu. Yuan, você me perguntou da última vez por que eu tinha medo. Eu queria te contar pessoalmente. Eu ainda estava na mesma posição de piscar. Nem sequer levantei os olhos. Eu não tenho medo. Apenas porque tenho medo de que você não suporte os rumores. Um menino que não tinha apoio, que se apaixonou pela irmã de seus pais adotivos. Apenas os rumores externos poderiam afogá-lo. Além disso, durante todos esses anos, ele sempre esteve sob a proteção de sua família. Nunca passei por grandes dificuldades. Se eu visse aquelas palavras sujas na internet, ela não consegue imaginar o quanto eu ficaria arrasado. Eu respirei fundo. Então vi a vara de pescar se mexer. Eu rapidamente puxei a vara. Com a ajuda de Shen Youshu, um salmão gordo foi puxado para cima, pulando incessantemente na superfície do gelo. Finalmente, foi segurado por Shen Youshu e colocado em um tanque especial. Eu coloquei a vara de volta no buraco de gelo. Então olhei para Bai Ningbin à minha frente. Ela disse palavra por palavra. Mas eu não tenho medo. Ao ter certeza dos meus sentimentos por você, eu já havia imaginado o pior resultado. Desde que você esteja ao meu lado, mesmo que seja apenas um passo, eu teria coragem de enfrentar os rumores. Mas você nunca me perguntou nada do começo ao fim. Apenas decidiu me empurrar para fora. E então, depois que eu casei com outra pessoa, usou a desculpa de descobrir seus próprios sentimentos para me fazer voltar. Eu sou Ningbin. Como pode haver tantas coisas boas no mundo? Eu peguei o último peixe então. Me levantei para arrumar as coisas e planejei voltar. Quando Ningbin, instintivamente, tentou ouvir-me puxar, o gelo sob nós de repente se quebrou. Abriu alguns grandes buracos. Shen Youshu me empurrou rapidamente, e caiu no buraco junto com Ningbin. Shen Youshu. Os membros da equipe de resgate local chegaram rapidamente, porque a velocidade de congelamento da superfície do mar era muito rápida. Eles só podiam salvar uma pessoa primeiro. Eu me joguei sobre o gelo. Meus olhos estavam cheios de pânico. Ao ouvir a proposta dos membros da equipe de resgate, eu não hesitei em sugerir que salvassem Shen Youshu primeiro, apenas porque suas feridas eram mais graves. Levou apenas 10 minutos desde que caiu no mar até ser resgatada. Mas esses 10 minutos para as duas mulheres pareciam durar um ano. Depois que as duas foram resgatadas, os médicos as trataram de emergência e as enviaram para o hospital. Durante todo o caminho, eu segurei Shen Youshu firmemente. Aqueça-a. Ela esforçou-se para estender a mão e me dizer que estava bem. Mas a mão que ela estendeu foi molhada pelas minhas lágrimas. Ao me ver chorando em silêncio, o coração dela também começou a doer. Ela esforçou-se para levantar a cabeça e me dar um beijo. Os lábios frios foram molhados. Ela sorriu com dificuldade. Se eu chorasse mais, meu rosto ficaria como o de um gato molhado. Meu nariz ficou apertado. Finalmente não consegui me segurar e comecei a chorar alto. E tudo isso foi visto por Bai Ningbin ao meu lado, observando nossa intimidade. Uma dor indescritível surgiu do fundo do seu coração e subiu violentamente até sua garganta. Ela olhou pela janela do carro. O canto de seus lábios formou um leve sorriso. O sorriso tinha um toque de amargura. Por congelamento. Os dois estiveram lá por uma semana. E durante essa semana, eu estive
ao lado de Shen Youxu, sem me afastar nem por um instante. Até o dia anterior à alta do hospital, eu pedi um tempo para visitar Bai Ningbin em outro quarto. Olhando para seu estado cada vez mais fraco, eu estava um pouco arrependido. Não foi minha intenção não te salvar primeiro. Mas você também viu. A situação de Youxu é mais grave que a sua. Por isso eu a salvei primeiro. É a verdade. Mesmo que ela estivesse se sentindo mal, não podia dizer nada. Bai Ningbin olhou para minha expressão calma. De repente, lembrou-se daquela vez que eu e Jiboda caímos no mar. A explicação que ela me deu. Eu também estava tão calmo. E isso tornava seu desculpa na época ainda mais ridícula. Ela baixou os olhos para esconder a dor que sentia. As duas ficaram em silêncio por um longo tempo. Tanto tempo que lá fora já estava completamente escuro. Foi então que eu me levantei e deixei uma frase para ela. Descanse bem, e eu vou sair. A Yuan marca registrada. Uma frase de Bai Ningbin me fez. A mão que estava na maçaneta parou. Mas eu não olhei para trás. Apenas esperei em silêncio por suas próximas palavras. Se eu tivesse sido corajoso o suficiente para dar aquele passo em direção a você, ainda teríamos uma chance? Mas a vida não é um romance. Não temos se. Depois de falar, saí diretamente. A sala de hospital ficou apenas com ela. Ela olhou para a porta do quarto que não estava bem fechada por um longo tempo. Por fim, deu um sorriso amargo. Cobriu o rosto e segurou as lágrimas que havia deixado. Por causa desse imprevisto, a nossa lua de mel, eu e Shen Youxu, teve que ser interrompida temporariamente. Partimos de volta para casa. Bai Ningbin também pegou o mesmo voo que nós. Ao chegarmos ao aeroporto, os três deveriam ter voltado juntos primeiro, para avisar a mãe que estávamos bem. Mas Bai Ningbin foi chamada por uma ligação da prisão. Ela teve que ir sozinha de carro para a prisão. Desde que saí do hospital até agora, Bai Ningbin não viu Jiboda novamente. Nem mesmo a série de eventos que se seguiram. Tudo foi deixado para sua assistente lidar. Então, quando ela viu Jiboda do outro lado da parede, não conseguiu reagir de imediato. Ela já viu Jiboda de muitas maneiras, mas nunca o viu assim. Sob seus cabelos secos na altura dos ombros, havia um rosto magro e cheio de feridas. Seus olhos também estavam pesados. Olhando para a mulher pálida à sua frente, Jiboda apenas sentiu um alívio. Bai Ningbin, você também chegou a este dia, hein? Ele começou a falar lentamente, mas seu tom era como uma cobra fria, se enrolando lentamente em seu coração, fazendo com que ela levantasse as sobrancelhas involuntariamente. Seus dedos batiam impacientemente no braço da cadeira. Ela realmente não queria estar ali. Mas, após a condenação de Jiboda, ainda havia algumas questões pendentes que precisavam ser tratadas por ela pessoalmente. Quando ela terminou de lidar com tudo e estava prestes a ir, ela de repente se lembrou de Jiboda e pensou em vir ver. Afinal, ele esteve ao seu lado por tanto tempo. O resultado foi esse. Ela também não teve paciência para ouvir ele continuar enlouquecendo. Quando se levantou para ir embora, um grito veio de trás. Um estrondo ecoou. Jiboda estava com as mãos apoiadas no vidro. Seus olhos estavam cheios de ódio intenso. Bai Ningbin, por que você ainda consegue viver tão bem? Era você quem me dava esperança. Mas você a esmagou com suas próprias mãos. Por que você não vai? Bai Ningbin. Bai Ningbin se virou e olhou para ele com frieza. Jiboda. Naquela época, eu só queria que você me acompanhasse na encenação. Desde que você não o machuque. Depois que tudo estivesse resolvido, eu te daria um cheque de valor satisfatório. Mas você teve que complicar. Isso causou esse resultado. Tudo isso é culpa sua. Mas Jiboda já estava enterrado pelo ódio. Ele repetia constantemente que ela certamente teria seu castigo. Bai Ningbin não o olhou mais. Ela caminhou passo a passo em direção à porta. Um gosto amargo começou a encher sua garganta. É uma vingança? Ela já teve isso há muito tempo. Perder-me é a maior vingança que ela poderia ter. A casa dos Bai está iluminada. Na mesa, a senhora Bai não para de falar. Ela continua a servir comida para mim e para Shen Youxu. Enquanto trazia os pratos, ela nos incentivava a comer mais. Dizem que quem sai e volta emagrece bastante. Enquanto alguns estavam sentados no sofá, conversando e tomando chá, ouviu-se o som de um carro desligando do lado de fora. Em seguida, vimos o mordomo correndo. Ele abriu a porta e fez uma reverência respeitosa. Senhorita, você voltou. Precisa que sirvamos o jantar agora? Bai Ningbin, enquanto entregava o casaco ao mordomo, disse que não era necessário. Quando ela estava prestes a dizer mais alguma coisa, vimos que eu e Shen Youxu nos levantamos, parecendo que íamos embora. Ela abriu a boca, prestes a falar. A senhora Bai nos reteve antes, pedindo para ficarmos. Está tão tarde. Vamos dormir em casa. Eu mandei arrumar seu quarto. Eu ainda recusei educadamente, dizendo que voltei de forma apressada.
Há uma montanha de coisas em casa que ainda precisam ser resolvidas. O que mais eu poderia dizer? Assim que me virei, vi Shen Oushu vindo em nossa direção. Por que você voltou tão tarde? Para onde você foi? A senhora Bai de repente perguntou a ela. Isso fez com que Bai Ningbin saísse de seu estado de choque. Não fui a lugar nenhum. Mãe está certa. Já está tão tarde. Por que não fica em casa esta noite? Depois de responder a senhora Bai, ela se virou para me olhar. Eu a olhei rapidamente, sorrindo, mas sem se importar muito. Antes, ela permitia que Jiboda me provocasse constantemente. Ela dizia que eu era um estranho nesta casa. Por isso, ela fez com que Bai Ningbin organizasse 30 encontros para mim, para me casar. Agora eu realmente me casei. Ela ainda me convenceu vividamente a ficar. É realmente irônico, não há necessidade. Afinal, eu já estou casada. Eu ainda preciso voltar para casa para resolver algumas coisas. E por causa dessas palavras, Bai Ningbin também se lembrou do que aconteceu naquela época. Eu organizei 10 encontros às cegas. Naquela época, ela estava ansiosa e esperava que eu me casasse logo. Assim, não haveria mais possibilidade entre nós. Hoje, as coisas mudaram e as pessoas também. Eu realmente me casei e formei uma família, como ela pensava. Mas em seu coração, ela já havia perdido a esperança inicial. Mais um dia bonito. Shen Oushu acenou para mim depois de terminar a ligação. Assim que me aproximei, ela me abraçou. O que? Shen Oushu me deu um beijo e disse. O último casamento não foi concluído devido a alguns imprevistos. Além disso, desta vez, eu não estive ao seu lado enquanto organizávamos o casamento. Por isso, eu quero fazer o casamento novamente. Desta vez, eu quero estar ao seu lado. Quero te acompanhar em tudo. Eu segurei a mão dela de volta. Meu coração se aqueceu. Tudo bem. O casamento deve ser perfeito. Não devemos deixá-lo cheio de arrependimentos. Ambos somos pessoas de ação. Em breve, começamos a organizar o casamento novamente. Os pais de ambos ficaram muito a favor ao saber disso. Eles também começaram a nos ajudar. Reorganizar um casamento, para mim, é algo muito esperado. O último casamento foi, em parte, por causa da pressa. E em parte, porque eu não estava tão ansioso pelo casamento. Portanto, não tinha muitas expectativas para toda a cerimônia. Um problema de cada vez. Eu tinha a pessoa amada ao meu lado o tempo todo. Por isso, eu estava cheio de expectativas para o casamento. E foi exatamente porque participei de tudo. Por isso, eu percebi que organizar um casamento é tão complicado. Escolher o local do casamento. Desde a escolha de uma aliança, nós tivemos que escolher repetidamente. Ao decidir o local do casamento, nós dois revisamos o planejamento do casamento e as 1000 fotos que o planejador enviou. Finalmente, decidimos realizar na nossa propriedade na França, porque a maioria dos parentes da família Bai está lá na França. Vendo minha mão acariciar as fotos, Shen Oushu acariciou minha mão e sorriu. Da última vez foi muito apressado. Não tive a chance de te levar para conhecer a propriedade. Desta vez vamos chegar mais cedo para dar uma boa olhada. Eu sorri e acenei com a cabeça. Nesse momento, a campainha tocou de repente. Em breve, um mordomo veio até mim segurando uma caixa e me entregou. Senhor, isso foi enviado por alguém da nossa casa. Não disse nada sobre o que era, agradeci e aceitei. Mas ao ver o que havia dentro, o sorriso no meu rosto congelou. Era o colar que eu havia dado a Jiboda. E era um colar que eu valorizava como a minha vida. Eu o acariciei por um longo tempo e depois o coloquei de lado. Em seguida, olhei para dentro da caixa e vi a peça de arte que Jiboda havia danificado. Agora, ela foi restaurada por um profissional e está como nova. Não se pode ver nenhum sinal de que foi quebrada. Sem precisar perguntar, eu sabia que quem havia enviado era Bai Ningbin. Mas eu não entendia, desde que desisti de gostar dela. Eu devolvi todas as coisas a ela, a verdadeira dona. O Jade foi devolvido. Eu entendo. Mas por que ela queria me devolver o colar? E também no fundo da caixa. E aquele diamante rosa que ela deu ao Jiboda. Só de pensar que essas coisas foram tocadas pelo Jiboda, eu não pude deixar de franzir a testa. Depois de tirar o Jade, empurrei a caixa para o lado. Enquanto isso, Shen Oushu, com seu olhar atento, viu a caixa. No fundo, havia um pequeno bilhete. Ela pegou, deu uma olhada e me passou. O que é isso? Peguei o bilhete e logo vi. Bai Ningbin escreveu algumas palavras nele. A Yuan. Essas coisas o Jiboda não tocou. Para você como parte do presente de casamento. E a outra parte eu enviarei depois. Enviarei alguém para te entregar no dia do casamento. Felicidades no casamento. Eu não irei participar. Eu olhei para esse bilhete por um bom tempo. No final, não disse nada. Desta vez, o casamento não foi tão apressado quanto da última vez. Os dois estavam se divertindo enquanto organizavam o casamento. Foram mais de um ano de preparação. Este casamento finalmente estava completamente preparado. Um mês antes do casamento, eu e Shen Oushu levamos nossos pais para a França.
Ao aterrissar, fomos calorosamente recebidos pelos nossos pais. O casal levou os pais de Bai para conhecer toda Paris. Até uma semana antes do casamento, todos finalmente retornaram à mansão. Com a aproximação do casamento, eu finalmente comecei a ficar nervoso. Comecei a ter insônia noite após noite. Na última cerimônia, eu só pensava em fugir de casa. Fugir de Bai Ningbin. Portanto, nos dias que antecederam o casamento, eu e dormimos muito bem, como de costume. Mas agora, eu só pensava em me casar com Shen Youxu. Casar com a pessoa que mais amo. Eu estava nervoso e animado ao mesmo tempo. Ao me ver assim, Shen Youxu sempre me conta muitas histórias antes de dormir. Ela fala por várias horas, até que eu finalmente adormeço profundamente. Então ela me abraça e também adormece. Na noite anterior ao casamento, de acordo com os costumes, a noiva e o noivo não podem se encontrar. Os dois só podem se comunicar através de cartas escritas antecipadamente, para aliviar a saudade que sentem um do outro. Ao ler a carta, sinto o profundo amor de Shen Youxu por mim. Eu me sinto completamente feliz. Nesse momento, a senhora Bai bateu à minha porta. Eu rapidamente guardei a carta e recebi a senhora Bai. Há algo de errado? A mãe de Bai riu. Mãe está apenas feliz. Não consigo dormir. Pensei em vir te ver. E aproveitei para trazer o presente de casamento que sua irmã te deu. Depois de falar, ela tirou uma caixa. Dentro havia um conjunto completo de joias de safira. Eu instintivamente quis recusar. Porque isso é muito caro. Minha mãe me entregou diretamente. Aceite o que sua irmã lhe deu. Depois de falar, ela se levantou e me aconselhou. Depois de descansar bem, ela saiu do quarto. Olhei para aquele conjunto de joias. Meu coração estava cheio de confusão. Por fim, coloquei-o na gaveta do criadomudo. O sol brilhava. Céu limpo e sem nuvens. Eu, vestido com um traje de cortejo, estava de braço dado com o Sr. Bai, ajustando constantemente minha respiração, esforçando-me para me acalmar. Logo, o som suave do piano começou a tocar. Eu, de braço dado com meu pai, passei por arcos floridos. Caminhei passo a passo em direção a Shen Youxu no final. Tudo o que aconteceu a seguir parecia um sonho. Minha mão foi cuidadosamente entregue à de Shen Youxu. Sob a declaração solene do padre, os dois trocaram alianças. Sob os aplausos da multidão, se beijaram intimamente. No centro do salão de festas, eu, agora vestido com um traje de gala, em meio a várias músicas românticas. Sob a bela música, dançamos graciosamente eu e Shen Youxu. Isso fez com que os convidados também fossem contagiados por essa atmosfera. Muitos convidaram seus amores. Os familiares também dançaram juntos. Quando a última música terminou, fora da mansão, uma flor Y após a outra começou a florescer. Os convidados cercaram a noiva e o noivo juntos. Eles foram até a varanda fora do salão de festas para apreciar essa bela cena. Quando os sentimentos se aprofundam, eu e Shen Youxu trocamos olhares apaixonados. Por fim, nos beijamos novamente. Como era uma transmissão ao vivo global, Bai Ningbin, que estava longe em casa, também viu todo o processo do meu casamento. Ela me viu vestindo um vestido de noiva 2 vezes. Cada vez, eu estava vestido como um oficial indo para os braços de outra mulher. E ela só poderia assistir de longe para sempre. Ela soltou uma risada amarga. Mas então começou a tossir violentamente. O médico da família, assustado, correu para dar tapinhas nas costas dela, novamente trazendo água e passando remédios. Finalmente, Bai Ningbin conseguiu se acalmar. Olhando para seu rosto pálido, o médico da família não pôde deixar de aconselhar. Senhorita, com sua condição física atual, não é adequado que você sofra mais. Você deve manter uma mentalidade tranquila. Após as palavras persuasivas do médico da família, Bai Ningbin finalmente se acalmou. Deixe o médico sair primeiro. Ela precisa descansar agora. Depois que o médico saiu, ela finalmente se virou para olhar o computador. A imagem no computador parou em mim. A cena do meu casamento com Shen Youxu era claramente uma cena de felicidade, mas aos olhos dela ainda era tão ofuscante. Se ela estivesse lá, provavelmente não conseguiria se controlar, como da última vez. Fazer uma loucura de tentar roubar o casamento. Portanto, ela estava reprimindo a si mesma, mantendo-se no país. Além disso, o corpo dela agora também não permite que ela faça longas jornadas. Bai Ningbin lançou um olhar para o balde ao lado. Dentro havia apenas alguns papéis. Eram os vestígios que ela havia tossido com muita força há pouco. E mesmo que ela quisesse ir, suas pernas não permitiriam. Ela olhou para suas pernas que doíam tanto que ela precisava se injetar de tempos em tempos. Ela sorriu amargamente por dentro. Desde a última vez que caiu no buraco de gelo, suas pernas começaram a apresentar sequelas. E com o passar do tempo, as sequelas em suas pernas se tornaram cada vez mais graves. Agora chegou ao ponto de precisar se injetar o tempo todo. Mas a injeção, além de aliviar a dor, não tinha mais efeito.
Segundo as palavras do médico, suas pernas, no máximo, durariam 1 ano. E então ela não conseguiria mais ficar de pé. Ela só poderia passar a vida inteira acompanhada de uma cadeira de rodas. Ela cobriu o rosto com as mãos. Rindo, acabou chorando. Por isso, ela não queria participar do meu casamento. Ela não queria que eu visse seu momento mais constrangedor. Agora, assim estamos, é o melhor desfecho. E a mansão da família Bai na França. Depois de despedir o último convidado, Chen Youxu, já lavada, caiu em meus braços, falando animadamente sobre as curiosidades do casamento de hoje. Enquanto falava, Chen Youxu me envolveu com seu corpo macio. Ela, levemente embriagada, começou a ficar sem forças. Só pude puxá-la suavemente. E me pressionou firmemente, com medo de me machucar com seu corpo. Ela se inclinou levemente. Com o braço, pressionou-me, fechou os olhos e continuou a me beijar, não me dando nenhuma chance de escapar. Apenas me abraçou ainda mais forte. Parecia querer me esfregar em seu peito quente e eu congelei. Em seguida, estendeu os braços para bloquear seu pescoço, respondendo com seu amor. O beijo terminou. Chen Youxu parecia fazer mágica, com um anel de rubi apertado na palma da mão. Este foi o dia em que comecei a gostar de você. O anel que eu desenhei e fiz pessoalmente. Era meu desejo que um dia eu pudesse colocá-lo em sua mão. Hoje, eu finalmente consegui. Ela me beijava enquanto estava deitada sobre mim, e colocava o anel em minha mão. A Yuan marca registrada. Estou muito feliz por poder me casar com você. Obrigado por querer se casar comigo. Olhei para o anel em minha mão e sorri suavemente, beijando-a de volta. Youxu, eu também sou muito sortudo por ter encontrado alguém que me ama tanto como você. Ter você ao meu lado todos os dias daqui em diante é a coisa mais sortuda da minha vida.